Seguinte, imagina que você tá se arrumando pra ir pro trabalho, ou pra faculdade, ou pra escola, e aí você se arruma, passa maquiagem, ou faz o topete, não sei o que você faz com seu cabelo, e na hora que você sai de casa, você vai abrir a porta, você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular jogado. Você falou, você pega o celular na mão e aí você aperta pra ligar a tela. Quando você liga a tela, você vê que é um celular que tem algumas chamadas perdidas, algumas mensagens perdidas, tem uma menina no fundo, mas você não consegue ver direito quem é, e em cima tá escrito "Bem-vinda, Ana". Ok, então esse celular claramente é de uma pessoa chamada Ana. Então vamos tentar achar ela pra devolver o celular. Mas não é tão simples assim. Nunca é tão simples assim. Ok, você desliza pra desbloquear o celular e aparece pra você colocar uma senha. Mas você não faz ideia de qual que é a senha dessa pessoa. A dica pra senha é o aniversário do Toby. Mas quem que é Toby? Você não faz ideia, você não conhece a pessoa da foto. Então você chuta qualquer coisa aleatória. Colocando 0000, não deu, não era assim. Meu Deus! Que é isso? O que tá acontecendo? Todos os números das senhas começaram a virar letras e parece que as letras estão dizendo "Help me", que é "me ajude". O horário do celular bugou, tá voando o tempo e todos os números viraram o número 1. Ok, você aperta o número 1 e muda pro número 8. Aperta o número 8 de novo, muda pro 0 e aperta o 0, muda pro 7. E aí desbloqueia o celular e volta ao normal? Pera, o quê? Tá, a senha dela é 1807, mas por que? Como assim? Que é isso? Ok, agora a gente tem um monte de aplicativo com um monte de notificação. Vamos tentar achar essa mina pra devolver o celular dela, pelo amor de Deus. Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é tentar ligar pra alguém que conhece ela. Mas apertando pra abrir o aplicativo do telefone... Meu Deus, mas de novo? Agora só tem um monte de galeria. E a data do celular mudou. Era 15 de agosto, agora virou 12 de agosto. E o tempo continua voando. O que tá acontecendo? Abre a galeria, só tem um monte de pasta igual. Vídeo. Abrindo uma dessas pastas, só tem o mesmo vídeo várias e várias vezes. Um vídeo de 26 segundos. Meu, o que está acontecendo? Vamos abrir esse vídeo e ver o que é isso? If you look into my eyes, you can see it looking back. Can you see it? I just wanted to be happy. My name is Anna. I don't want to take anyone else. Anna. My name is Anna. It's too late for me. My name is Anna. I'm saying this. Don't come find me. Don't. Logo depois que toca esse vídeo, onde ela fala "não venham me procurar", o sistema do celular começa a resetar. Ele restaura todos os aplicativos que estavam no celular e tudo volta aparentemente ao normal. Então, já que a gente vai começar a investigar esse caso, melhor a gente começar a anotar algumas coisas. Primeiro de tudo, a gente sabe que o celular pertence a uma menina chamada Ana, que provavelmente é a menina do vídeo. Segundo, ela conhece alguém chamado Toby e o aniversário desse cara é dia 18/7, já que é a senha que desbloqueou o celular dela. A data do vídeo que a gente assistiu era de 14 de agosto. Hoje é dia 15 de agosto, então ela gravou esse vídeo ontem. Então parece que essa menina foi sequestrada por alguém ontem, gravou um vídeo desesperada e soltou o celular na porta de uma pessoa pra tentar encontrar ela. Vamos tentar investigar isso um pouco mais a fundo. Assim que o celular dela termina de resetar, aparece um monte de coisa, um monte de aplicativo e um cara chamado Greg tá mandando mensagens pra ela. Mas logo de cara, eu vi uma coisa que chamou um pouquinho mais minha atenção, que é um aplicativo chamado Vlogger, que tinha uma notificação. O que é Vlogger? É o YouTube da vida? Clicando nesse Vlogger, eu abri e descobri que sim, é tipo um YouTube da vida. É um aplicativo onde você grava vídeos pra você mesmo. É um pouco estranho. E assistindo o primeiro vídeo, ela explica que recomendaram esse aplicativo pra ela e é basicamente uma sessão. Então eu voltei pra foto que eu vi o demônio no reflexo dela e eu percebi que era só paranoia minha, realmente não era nada. Dá pra ver os braços dela no reflexo, não era um bicho, é só impressão minha, é só eu ficando louco. Calma,
Vamos com calma, meu Deus do céu. Então eu decidi continuar investigando as fotos dela. E aí eu cheguei numa que parecia que tava corrompida, tava meio bugada. Eu cliquei pra ver ela e aí eu descobri que é só uma mecânica do jogo. Algumas fotos vão estar corrompidas, então eu vou ter que colocar numa ordem específica e aí desbloquear a imagem pra ver. Então eu ajeito a imagem corrompida e é basicamente ela na academia. Ok? Vendo mais algumas fotos dela, eu finalmente achei uma coisa importante. Tem uma foto dela que tem um gatinho. Dos olhos dela, fazer vlogzinhos falando sobre a vida dela. Ok, próximo passo, você tá com o celular de uma pessoa desconhecida, o que você olha? A galeria, pra ver se tem fotos que podem ser importantes para o caso. Só isso. Ok, dando uma olhada rápida pela galeria, ela tem várias selfies, várias fotos dela. E tem uma foto que ela tá na frente de um espelho e tem um cachorrinho no sofá. Talvez esse cachorrinho seja o Toby. Faz sentido você botar o aniversário do seu cachorrinho na sua senha. Enquanto eu olhava as fotos dela, eu lembrei de um detalhe. No vídeo, ela falou que se você olhasse nos olhos dela, ele ia estar lá. If you look into my eyes, you can see it looking back. Ou seja, ele tava no reflexo dos olhos dela. Será que nas fotos tem alguém, o sequestrador? Então eu abri uma foto aleatória dela e dei um baita zoom nos olhos e tava lá, tinha alguma coisa lá. Parecia que tinham dois olhos e uma boca, talvez alguém usando uma máscara. Meu Deus do céu, dá pra ver mesmo, bicho, que isso? Depois eu fui pra outra foto e eu dei zoom no olho dela e não tinha nada. Eu falei, eita, nossa, será que eu tô ficando louco? Será que realmente não tem nada? Então eu voltei pra foto que eu vi o demônio no reflexo dela e eu percebi que era só paranoia minha, realmente não era nada. Dá pra ver os braços dela no reflexo, não era um bicho, é só impressão minha, é só eu ficando louco, calma. Vamos com calma, meu Deus do céu. Então eu decidi continuar investigando as fotos dela e aí eu cheguei numa que parecia que tava corrompida, tava meio bugada. Eu cliquei pra ver ela e aí eu descobri que é só uma mecânica do jogo. Algumas fotos vão estar corrompidas, então eu vou ter que colocar numa ordem específica e aí desbloquear a imagem pra ver. Então eu ajeito a imagem corrompida e é basicamente ela na academia. Ok? Vendo mais algumas fotos dela, eu finalmente achei uma coisa importante. Tem uma foto dela que tem um gatinho e embaixo tá escrito Tobias. Ou seja, o Toby da senha não é aquele cachorrinho, é o gato dela, que chama Tobias. Ok, a gente já sabe isso então. E só pra comprovar esse fato, no dia 18/7, que é o aniversário dele, tinha uma foto corrompida. Quando eu descorrompi ela, era uma foto do aniversário do gatinho dela. Ele fazia, ai que fofinho aniversário. Então ela tem um gato chamado Tobias que faz aniversário dia 18/7. Perfeito. Próximo passo que eu fui ver era a data da última foto dela. A gente sabe que o vídeo foi gravado dia 14 de agosto. E a última foto que ela tirou foi dia 13 de agosto. Então ela tirou uma foto 2 dias atrás e foi sequestrada logo depois. Então ela só pode ter sido sequestrada a partir do dia 13, já que ela tava tirando selfie normal. Mas não imagino que uma pessoa que tá sequestrada vai tirar uma selfie super normal. Outras duas coisas que eu percebi na galeria dela é que ela tinha muitas fotos com um cara e muitas fotos com uma menina. Pelo padrão das fotos, o cara provavelmente era o namorado dela, porque eles tinham várias fotos abraçados e dormindo juntos. E a menina provavelmente era só a melhor amiga dela, porque elas tinham várias fotos bêbadas metendo louco. Eu continuei dando uma olhada nas fotos dela e não achei mais nada suspeito, então eu fechei a galeria e comecei a ver o que eram os outros aplicativos que ela tinha no celular. Pra ir na ordem, eu abri aquele primeiro que era o Spark, que era um coraçãozinho, e eu percebi que era igual ao Tinder, é exatamente igual ao Tinder. É um aplicativo de relacionamentos que se você botar pra direita você tá interessado e pra esquerda você não tá interessado. É literalmente o Tinder. Mas eu pensei, peraí, se ela tem namorado, por que ela tem um Tinder no celular? Ixi. Então peraí, vamos pro que realmente importa então. Vamos ver as conversas dela. A primeira conversa que eu fui ver era daquele Greg que tava mandando mensagem pra ela. E na hora eu já percebi que esse Greg é o mesmo cara que aparecia nas fotos com ela. Então provavelmente é o namorado dela. Mas a conversa deles estava muito estranha. Desde o dia 1º de agosto, ou seja, há 2 semanas, ela não respondia nenhuma mensagem do suposto namorado dela. E analisando as mensagens que ele mandou, eles claramente tinham brigado por alguma coisa. Ele tava pedindo pra ela atender as ligações dele, falando, por favor, atende logo. Foi você que saiu da linha, você pegou minhas coisas sem minha permissão, eu não tô bravo com você. Mas uma frase muito clichê e específica já entregou na hora o que tava acontecendo. Ele mandou um, eu posso explicar.
ele tava traindo ela. Então isso explica por que ela tava ignorando ele e por que ela tinha baixado o Tinder no celular. Ela terminou o namoro. Ok, a gente já tem o nosso principal suspeito até agora, que é o ex-namorado que traiu ela, e ela brigou com ele, mas ele claramente não tava satisfeito com a situação. Então vamos deixar esse tal de Greg de lado um pouquinho. Então agora vamos tentar achar alguma conversa que ela com certeza responderia, pra gente saber qual foi a última mensagem, qual foi o último momento que ela pôde mandar mensagens antes de desaparecer. Foi aí que eu vi que ela tinha uma conversa com a mãe dela, e dificilmente você ignora as mensagens da sua mãe por muito tempo. E no histórico de conversa com a mãe dela, não para de cair, velho. Não para de cair. A internet não faz sentido nenhum. Meu Deus do céu, é a 4ª vez hoje. Deixa eu botar meus vídeos. finge que não aconteceu. Pra gente saber qual foi a última mensagem, qual foi o último momento que ela pôde mandar mensagens antes de desaparecer. Foi aí que eu vi que ela tinha uma conversa com a mãe dela, e dificilmente você ignora as mensagens da sua mãe por muito tempo. E no histórico de conversa com a mãe dela, elas estavam conversando super normal até dia 11, e no dia 13 de agosto, a mãe dela mandou mensagens e ela não respondeu. Ou seja, no dia 13 de agosto, ela desapareceu, que é o mesmo dia da última selfie que ela tirou. Juntando tudo que a gente tem então, no dia 13 de agosto ela foi capturada por alguém, no dia 14 de agosto ela conseguiu o celular e gravou um vídeo desesperada, e no dia 15 de agosto esse celular apareceu na minha casa, no jogo. Ok, saindo da conversa da mãe, eu vi que ela tinha uma conversa com uma menina chamada Ashley, que só olhando a foto já dá pra ver que é aquela melhor amiga que ela tirou várias fotos junto. Aqui a gente vai achar coisa, hein? Conversa com a melhor amiga é com certeza o lugar onde ela vai ter falado mais coisas. Não. A última conversa foi dia 31 de julho. Como assim? Você passa 2 semanas e pouco sem falar com a sua melhor amiga? Que tipo de melhor amiga é essa? Ok, claramente a gente não vai ter nada de útil aqui por enquanto. Vamos sair e vamos ver uma conversa com um cara chamado Murphy. A primeira coisa que aparece na conversa com esse Murphy é ele perguntando se ela ainda tá namorando. Aí ela responde um pouco seca e aí ele fala, mas as pessoas estão comentando. Então ele claramente dá muito em cima dela. E olhando um pouco mais a conversa com ele, eles são colegas de trabalho e ele fica dando em cima dela o tempo todo e ela não gosta disso. E na verdade ele chega até a assediar ela. Ou seja, além do ex-namorado que traiu ela ainda tem que aguentar um cara que fica assediando ela no trabalho. Nossa, que vida feliz que essa mina tem. Ok, aparentemente não tem mais muita coisa nas conversas dela. Vamos ver o que são os outros aplicativos. O próximo aplicativo que eu tentei abrir foi um aplicativo azul chamado Jabber, que eu não sabia o que era, mas se você abrir, você vê na hora que é o Twitter. É exatamente igual ao Twitter. Assim que eu abri o aplicativo, ele pediu pra eu logar na conta da Ana, mas eu não sei a senha do Twitter dela. Então, obviamente, eu cliquei em esqueci minha senha e o Twitter mandou um e-mail pra conta dela. Ainda bem que a única coisa que o celular pedia era a senha, que era o aniversário do gato, então eu coloquei 1807 e abriu o e-mail de resetar a senha. Ok, até que foi fácil. Não foi tão fácil assim. Clicando no link de resetar a senha, ele pede 3 perguntas de segurança. A primeira pergunta era qual o nome do seu animal de estimação? Tobias, a gente já sabe dessa. Beleza. A segunda pergunta era qual o nome de solteira da sua mãe? Eu não faço ideia. O nome da mãe dela tava só como mãe adicionado. Então eu pensei aonde que eu podia pegar o nome inteiro da mãe dela. Talvez na lista de contatos, abrindo o aplicativo de telefone e indo na lista de contatos, tava lá o contato da mãe dela e embaixo tinha um e-mail da mãe dela, laurenhardy@cmail.com. Ok, então o nome da mãe dela é Lauren Hardy. Perfeito. Responde a pergunta de segurança. Próxima pergunta é qual o filme preferido da Ana? Ok, não faço ideia. Nessa hora eu abri o Surfer, que era o navegador de internet do celular, e fui ver se ela tinha alguma coisa no histórico relacionado a filmes. Não achei nada. Mas um dos sites que estava disponível era um site de uma coisa chamada Iris. E olhando melhor, esse Iris era a empresa que criou o sistema que estava no celular. Era tipo o Android ou o iOS, é o Iris. E esse Iris estava na versão Apple Sauce. Como um bom investigador, são detalhezinhos que são muito estranhos de estar ali, então eu anotei Iris e Apple Sauce, só caso a gente use mais tarde. Bom, já que no histórico da internet dela ela não tem nada sobre filmes, vamos ver se ela comentou sobre filmes com a melhor amiga dela, que é o que faz sentido. Lendo com mais atenção a conversa das duas, eu descobri que a Ashley, a melhor amiga dela, perdeu o relógio. Em algum momento elas saíram juntas para uma balada chamada Vortex Club, e a Ashley ficou com um cara chamado Victor lá nessa balada. E durante a conversa, a
Ana comentou alguma coisa sobre a briga com o Greg, comentando mais coisas que provam que ele realmente traiu ela. Ok, nada nos sites, nada nas conversas com a amiga. Vamos checar os e-mails pra ver se a gente tem alguma coisa. Lendo os e-mails, eu vi que a mãe dela não queria que ela fizesse faculdade, o que é um pouco estranho, e que ela tentou aplicar pra entrar na faculdade de veterinária, mas ela foi rejeitada. Ela também tinha recebido e-mail do chefe dela, que escreve tudo em letra maiúscula e é um cuzão, e descobri que ela trabalha num lugar chamado Faraday Safety, e o chefe dela, que é um babaca, chama Tim Faraday. Então os e-mails dela também não tinham nada sobre filme, então no fim a gente não tem escolha. A gente vai ter que mandar mensagem pra esse Greg. O Greg tava perguntando, onde você tá? Por que você não foi pro trabalho hoje? Aí eu respondi que não era a Ana e ela tinha perdido o celular. Até agora esse Greg era o meu principal suspeito, mas uma coisa que me deixava um pouco estranho é que ele tava tentando falar com ela desesperadamente. Então, ou ele tinha sequestrado ela e tava mandando mensagem pro celular dela pra fingir que era inocente, ou ele realmente não fazia ideia de onde ela tava. Então eu expliquei pra ele que na verdade não era a Ana e que ela perdeu o celular e de algum jeito esse celular foi parar na frente da minha porta. E aí ele perguntou, mas por que ela deixaria o celular na frente da sua porta? Aí eu falei, eu acho que ela tá em perigo. Aí ele perguntou, por que você acha que ela tá em perigo? Aí eu mencionei o vídeo que a gente viu que ela falava pra não ir atrás dela. Aí ele mandou eu enviar esse vídeo pra ele, mas eu preferi não enviar. Até agora ele é o nosso principal suspeito, não dá pra confiar nele, melhor não enviar esse vídeo. Aí ele me ligou e só perguntou coisas genéricas, perguntou tipo, oi, quem é você? Cadê a Ana? E ele terminou a ligação com, bom, eu tenho que fazer alguma coisa agora. E desligou. Tá, esse cara é muito suspeito, não é possível, o cara se esforça pra ser suspeito. Logo depois disso, alguém mandou mensagem pra Ana no Tinder. Eita, era um cara chamado Taylor. Dando uma investigada nas conversas do Tinder, parecia que nenhum cara agradava a ela. Ela cortava as conversas muito cedo. Mas enfim, tava todo mundo offline e a pessoa que me mandou mensagem era esse Taylor. Então eu abri a conversa dele e ele tinha mandado algumas cantadinhas engraçadinhas e tal. Aí eu respondi, eu não sou a Ana agora. Aí ele respondeu, você gosta de fingir que é outras pessoas? Aí eu falei, sim, eu vou ser a sua enfermeira Rosita. E aí ele respondeu que esse negócio de fingir que é outra pessoa, fazer piadinha, não tinha nada a ver com a Ana. Como assim? Como ele sabe o que a Ana é? Será que eles conversaram antes, mas ela deletou o histórico? Aí ele perguntou o que tava acontecendo e eu expliquei que ela perdeu o celular e eu achei e tava tentando encontrar ela pra devolver. Aí ele mandou, é verdade, encontrar meninas é tudo que você faz no Tinder. Meu Deus, esse cara... Conversando mais um pouco com ele, ele perguntou se eu li as mensagens dela pra tentar entender o que tava acontecendo. Eu falei que li e falei que ela conversava com esse tal de Greg. E aparentemente, esse Taylor não sabia que esse Greg existia. Então, ela realmente superou meu amor e tava tentando encontrar um outro cara. Ok, depois de conversar um pouco com esse Taylor, eu decidi só dar uma olhada na galeria de novo pra ver se tinha alguma coisa que eu não tinha visto. E realmente, eu tinha esquecido de ver a parte de vídeos. E ela tinha gravado um vídeo dia 13 de julho, ou seja, um mês atrás, que era muito estranho. Oh shit! Ok, é definitivamente um vídeo um pouco estranho, mas é muito tempo atrás, faz mais de um mês. Provavelmente não é nada importante. Depois de ver esse vídeo, o Greg me ligou de novo, fazendo mais draminha. Mano do céu, que cara chato, esse Greg é insuportável. A única coisa que ele faz é atrasar a investigação perguntando um monte de coisa óbvia. Meu Deus, o cara chato. Depois disso eu fui falar com o Taylor mais um pouco, e aí ele perguntou, mas será que ela se matou? E obviamente é uma coisa que passou pela minha cabeça, mas não é bom tirar conclusão precipitada. O bom é a gente analisar todos os fatores que a gente tem e depois tentar concluir alguma coisa. Aí o Greg veio me encher o saco mais ainda, aí eu cheguei e mandei a real na cara dele e falei que ela já tinha até instalado o Tinder. Aí o Greg quis ficar pistola porque a mina tinha instalado o Tinder. Mano, você traiu ela? O que você quer da vida, irmão? Ele perguntou se ela já tinha falado com alguém e eu falei que sim, que ela tava conversando com um cara chamado Taylor. Aí ele quis ficar mais pistolinha. Eu falei, mano, mudando de assunto pra uma coisa que importa, me diz o filme preferido dela, já que você é o namorado dela. Quer dizer, o ex-namorado dela. E adivinha só, o suposto super namorado da hora não sabia o filme preferido. Como você não sabe o filme preferido da sua namorada, irmão? Aí ele sugeriu falar com a Ashley, que é a melhor amiga dela, que provavelmente ela saberia. Mas aí ele sugeriu não falar pra Ashley que não era a Ana. Ele sugeriu fingir que era a Ana pra Ashley não entrar em pânico. Ok, hora de falar com a Ashley. Nessa hora a Ashley tinha mandado uma mensagem falando alguma coisa sobre o Greg e falando que ela viu a Yolanda. Ok, quem é Yolanda? E ela tava zoando essa Yolanda porque ela tava segurando uma sacola de um lugar chamado Ferris and Kane e zoando que ela comprava coisa pra outras pessoas, que o trabalho dela era comprar coisa pras outras pessoas. Ou seja, se o assunto é o Greg e ela tá falando de uma outra mina e zoando outra mina, provavelmente essa Yolanda é a amante que o cara pegou. Ok, eu continuei fingindo que era a Ana e eu fingi que eu tava fazendo um teste de personalidade e perguntei tipo, eu não tenho muita certeza, qual filme você acha que é o meu preferido? E aí a Ashley respondeu, como assim você não sabe o seu filme preferido? Você só sabia falar dele, é o Dog's Purpose. Yes! Temos o nome do filme.
Que maravilha, nossa senhora, eu sou um profissional em me passar pelos outros. Ok, finalmente vamos entrar no Twitter dela. Abre o Twitter, escreve nome do filme preferido, A Dog's Purpose. Tadã! Entramos no Twitter dela. Nossa senhora, somos hackers profissionais. O primeiro tweet que apareceu era uma piadinha do Taylor, e aí eu respondi kkkk boa, porque dava pra responder. Desculpa, não consegui. Aí eu comecei a dar uma olhada no perfil do Twitter dela pra ver o que ela tweetava. E ela tweetava umas coisinhas meio genéricas, falando sobre o trabalho dela, ou sobre sorvete, o que ela tava fazendo. E aí, de repente, do nada, aparece uma notificação no Twitter. Aí eu clico pra ver e é ela. Ela tinha acabado de twittar há 1 minuto atrás uma selfie dela. Como que ela tweetou se eu tô com o telefone dela? Como ela tirou uma selfie? Ela não tinha desaparecido? O que que tá acontecendo? E era um tweet dizendo que tava muito calor e ela ia ficar em casa o dia inteiro. Se ela tava em casa bem com o celular, por que ela não responde ninguém? Por que era aquele vídeo? Como que ela tweetou? É o que a gente vai descobrir no próximo episódio de Simulacra. Oi, eu sou o Selbit e muito bem-vindo ao segundo episódio de Simulacra. Eu não esperava que vocês fossem gostar tanto do primeiro episódio, mas que bom que vocês gostaram. É uma série que eu tô bem animado pra continuar fazendo. Então, muito obrigado pelo apoio incrível no primeiro episódio, todos os comentários, todos os gosteios. Enfim, muito obrigado você que tá participando e tá respondendo. E agora, sem mais enrolações, vamos continuar de onde a gente parou. Você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular. Uma menina no fundo, mas você não consegue ver direito quem é. E em cima tá escrito, bem-vinda, Ana. Acontecendo? Todos os números das senhas começaram a virar letras e parece que as letras estão dizendo help me. É que ela tinha muitas fotos com um cara e muitas fotos com uma menina. Pelo padrão das fotos, o cara provavelmente era o namorado dela, porque eles tinham várias fotos abraçados e dormindo juntos. E a menina provavelmente era só a melhor amiga dela. Ele mandou um eu posso explicar. Ele tava traindo ela. It's too late for me. This. Don't come find me. Don't. Depois de hackear e entrar no Twitter da Ana, a gente tava lendo os tweets aleatórios que estavam lá e do nada ela tweetou. Como ela tweetou se eu tô com o celular dela? Como assim? Como ela tweetou, pelo amor de Deus? Não fui eu que tweetei isso, pelo amor de Deus, fui hackeado. Logo depois dela tweetar, eu fui falar com o Greg, que é o ex-namorado dela, pra ver o que estava acontecendo, o que ele tinha a dizer. E ele falou que ele reconhecia o lugar da foto e aparentemente era o apartamento dela. Então peraí, ela tava em casa o tempo todo, então por que vídeo era aquele? Calma, não, tem algo muito estranho aqui. E aí do nada, a Ashley, que é a melhor amiga dela, ela me chamou e falou, eu vi o seu post no Twitter, você pode fazer um negocinho pra mim? Lembrando que essa Ashley, ela acha que eu sou a Ana, eu tô fingindo que eu sou a Ana pra ela. Aí eu perguntei o que ela queria que eu, Ana, fizesse. E ela pediu pra Ana procurar um relógio que ela perdeu e talvez esteja na casa da Ana. Só que o problema é que eu não sou a Ana, eu tô fingindo que eu sou a Ana. Então eu tentei dar uma enrolada, meio que dizendo, eu vou procurar depois, pra ela não suspeitar que eu não sou a Ana por enquanto. Foi aí que o Greg finalmente disse que ele ia na casa da Ana verificar se tava tudo bem, se ela tava lá. E aí ele desligou. Ok. Estamos chegando no lugar. Aí eu recebi uma notificação daquele Vlogger, que era o aplicativo que ela usava pra desabafar, e aparentemente tinha liberado um vídeo novo. Assistindo o vídeo, não tinha nada de especial, era só ela desabafando sobre a amiga dela e sobre como o relacionamento dela dá certo, mas ela não tem certeza. And like a good bestie, I sat through the entire thing. Enfim, nada importante. Passou um tempinho e o Greg finalmente chegou na casa dela. Ok, vamos descobrir o que tá acontecendo. Se ela tá em casa ou não, se é uma foto antiga. Será que tem alguém sequestrando ela e forçando ela a postar fotos pra parecer que ela tá normal pra todo mundo? Se esse for o caso, então ela com certeza não foi sequestrada em troca de dinheiro. Então o que estão fazendo com ela, pelo amor de Deus? Quando o Greg chegou lá, ele falou que a Ana tinha bloqueado o acesso dele. Eita, como assim? Pera aí. E ele falou que ele tinha um cartão pra entrar na casa dela, mas aparentemente ela bloqueou esse acesso dele e eu tinha que desbloquear pelo celular dela. Rapaz, eu não sei, hein? Bom, eu não tenho outra escolha. É um pouco suspeito eu ter que desbloquear o acesso pra ele entrar no apartamento dela, mas, bom, aparentemente ele não tá por trás desse sequestro nem nada, ele tá realmente preocupado em ir atrás dela, então ok. Por enquanto, vamos dar esse acesso. Ele mandou o contato de uma empresa que era a empresa de segurança e pediu pra registrar o nome dele pra poder desbloquear. Aí fui no bagulho da empresa, cadastrei o nome dele e esse negócio me mandou um código de volta e eu mandei esse código pra ele poder abrir a porta. Aí ele respondeu, funcionou, tô no elevador. Ok, meu Deus do céu, vamos chegar. Caramba! Passam alguns segundos e ele manda, tem algo errado. O que tem de errado, Greg? Meu Deus, vai. Eu perguntei o que tá acontecendo? Ele falou, eu escuto alguém lá dentro. E aparentemente o gato dela tinha sumido. Meu Deus do céu. E depois disso ele falou, eu escutei uma voz. Aí eu perguntei se não podia ser o gato dela. E ele falou que não, porque o gato dela tinha sumido.
e ele gravou um áudio do que ele tava escutando. E o áudio era esse. Escutando o áudio mais algumas vezes e prestando atenção, tentando entender o que essa voz estava falando, o máximo que eu consegui entender era I am you and you are I. Isso significa eu sou você e você sou eu, ok? E depois um monte de coisa que eu não consigo entender. Depois disso, o Greg foi entrando na casa dela e ele falou que tava tudo bagunçado e era muito estranho porque a Ana era extremamente organizada e tava tudo jogado para todos os lados. Talvez tivesse acontecido algum assalto. E olhando com mais detalhes, aparentemente não podia ter sido um assalto porque não levaram nada, o computador dela tava em casa ainda, tava tudo lá, só que tava tudo jogado para todos os lados. Então talvez alguém entrou na casa dela e sequestrou ela e ela lutou, talvez fosse isso. Foi aí que o Greg me disse que o laptop dela ainda estava aberto e ainda estava quente, ou seja, alguém tinha acabado de usar ele. E não só isso, como o Twitter estava aberto no laptop dela. Então ela realmente acabou de tweetar dali. Mas como... Ok, ele começa a mexer no computador. Meu Deus do céu, o que é isso? Apagando todos os dados em 120 segundos. O quê? O quê? Tava parecendo que alguém no computador dela mandou deletar todos os meus dados. Greg, pelo amor de Deus. Greg, o que tá acontecendo? Greg, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele falou, o que? O que tá acontecendo? Eu falei, alguém tá deletando meus arquivos, me ajuda. Ele falou, do que você tá falando? Eu falei, olha o computador mandou deletar os arquivos. E aí depois de 1 minuto ele finalmente percebeu, ah, nossa, é verdade, eu tô vendo aqui, vai deletar os arquivos. Beleza, eu tenho 60 segundos pra parar isso. Me ajuda. Aí ele ficou, oh, meu Deus, eu não sei o que eu tô... Ah, finalmente achei. Tem perguntas de segurança pra parar. Pelo amor de Deus, me manda as perguntas, eu não vai apagar tudo, como é que eu vou investigar as coisas se apagar os tá? Aí ele perguntou o nome do gato dela, é Tobias, mano, é uma namorada, ela não sabe responder o nome do gato, é Tobias, beleza, próxima. O nome da empresa que ela trabalha, a gente viu no e-mail do chefe do Tim Faraday, a empresa é Faraday Safety. E por último, a versão do software que ela tava usando. Nossa, moleque, a gente é bom demais. No episódio anterior a gente tinha visto no site lá do Iris OS, que ela usava a versão Apple Sauce e eu anotei ela, caralho. Faltando tipo uns 15 segundos, eu mandei Apple Sauce e travou tudo. E aí? Funcionou? Travou o quê? Alô? Pai? Ai, oiê. E do nada, o celular reseta. Ah, meu Deus do céu, mas eu respondi certo. Eu tava no que eu errei? Será que eu digitei errado? Será que eu mandei a versão errada? Será que o celular dela não tava atualizado? Ah, beleza. O celular resetou todos os arquivos e tava lá como se fosse uma pessoa nova e perguntando, olá, seja bem-vindo, qual o seu nome? Aí eu coloquei meu nome, perguntou minha idade, perguntou meu país, eu fui respondendo. Só que depois de um tempo, as perguntas começaram a ficar um pouquinho estranhas. Primeiro ele perguntava, você faz backup dos seus arquivos frequentemente? Se eu durmo cedo ou se eu durmo tarde? Mais pra configurar o sistema. Mas aí do nada ele pergunta, qual o seu cheiro preferido? Por que você quer saber isso, celular? Depois ele perguntou qual parte que eu prefiro comer em animais. Se eu prefiro comer as costelas ou as coxas. Beleza, tá bem aí? E aí ele perguntou o momento mais triste da minha vida. Aí eu escrevi qualquer coisa e ele falou que era curto demais e que ele queria mais detalhes sobre o momento mais triste da minha vida. Ok, eu escrevi um monte de coisa e aí fui pra próxima. E aí o celular perguntou se eu sou paranoico, que as câmeras do meu celular ou do meu computador ficam me gravando o tempo todo. Agora sim. Aí ele perguntou se eu achava que se todo mundo falasse só a verdade, o mundo seria um lugar melhor. Aí eu falei que provavelmente sim, mas acho que sim. Aí ele pediu pra eu jurar falar a verdade, só a verdade, nada além da verdade. O que tá acontecendo com esse celular? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com você, celular? O que é isso? Eu prefiro saber a causa da minha morte ou o dia da minha morte? A causa? Você prefere enlouquecer ou perder todos os membros? Perder todos os membros, ao menos ainda vou ter minha mente... Ok, mas como? Não era... E se você olhar pra trás agora, você prefere ver um corpo sem cabeça ou só uma cabeça flutuando? Aí eu coloquei, eu prefiro só uma cabeça flutuando, seu cabelo tá cheiroso. O que tá acontecendo nesse celular? Pelo amor de Deus, tem algo muito errado acontecendo aqui. Primeiro, tinha uma voz macabra na casa da Ana quando o Greg entrou. Depois,
o Greg tava mexendo no computador e misteriosamente todos os meus arquivos foram deletados. E por último, o celular pediu pra pegar todos os meus dados pra fazer uma pesquisa e melhorar a empresa, igual várias empresas têm, sabe? Ah, você aceita que a gente pegue suas informações? Eu falei, beleza, pode pegar as informações e aleluia! Temos um celular novo. Só que obviamente a gente perdeu todos os arquivos e contatos da Ana. Não tem mais nada. Ah, meu Deus. Nossa, isso tá muito estranho. Como que isso aconteceu? Será que o Greg conseguia entrar na conta dela e depois que ele entrou na conta dela, ele tweetou uma foto dela em casa só pra me convencer a ir na casa dela pra apagar todos os dados do meu celular pra eu não descobrir mais coisas sobre ele? Será que ele é tão inteligente assim ao ponto de me enganar pra fazer eu deixar ele entrar na casa da Ana pra deletar os arquivos de lá e fingir que não era ele? Porque é muita coincidência. Na hora que eu deixei ele entrar na casa dela, todos os arquivos apagam do meu celular. E além disso, ele mandou aquela voz macabra na casa dela que parecia mais uma gravação distorcida. Será que não era a voz dele mesmo, fingindo que tinha alguém na casa dela? Eu sei que é muito cedo pra ficar tirando conclusões precipitadas de o que tá acontecendo, mas o Greg tá muito mais suspeito agora. Beleza, eu começo a mexer no meu celular novo, eu começo a receber umas mensagens da tal da empresa Iris, que é a empresa que faz o celular, e eles começam a mencionar que eles vão proteger os meus dados e que tem um sistema de segurança que protege todas as minhas informações por 1 ano, e eles vão sempre estar me vigiando pra eu não ter medo ou insegurança. Ok? Depois daquelas perguntas, eu não sei. Aí eu decido ir na galeria pra ver se tem algum resquício, alguma coisa de informação, talvez alguma foto da Ana, alguma coisa tenha ficado no celular que não tenha sido apagado. Mas não, só tem 2 imagens, que são os 2 wallpapers padrões do celular. E quando eu tô vendo, ai meu Deus do céu, por que? Assusta! Nossa, mano, que raiva! O celular pisca e aparece um aplicativo novo. E ele tá todo bugado e tá escrito abra? Que isso? Eu peguei um vírus, eu acabei de resetar o celular, o que tá acontecendo? Ok, eu aperto pra abrir o aplicativo e o celular buga e aparece a foto da Ana no fundo de novo. E depois disso volta pro celular e agora tem 2 daqueles aplicativos bugados. E antes de eu conseguir fazer qualquer coisa, eu começo a receber notificações de um cara chamado Alner. Que? E ele fala, você! E depois manda uma mensagem corrompida. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo no celular? Joga isso fora! Descorrompendo a mensagem, ele pergunta, você está seguro? Aí eu falo, quem é você, pelo amor de Deus? A foto dele tá toda corrompida, tá toda bugada. O horário do celular tá voando, tá todo bugado, igual a primeira vez que a gente encontrou ele. E a foto desse cara tá toda corrompida, parece que tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E aí ele manda, a voz dele, não. E outra mensagem corrompida, que dizia, você precisa ignorar ela. A voz de quem? Do que você tá falando? Fala direito, meu Deus do céu, explica alguma coisa que tá acontecendo. Aí ele fala, eu tô tentando, eu tô enlouquecendo. A voz dele, não acredite nela. Mano, você tá brincando, virou minha outra, cara, invadiu o crossover da série agora, virou não acredite nas mentiras dele. Aqui não, eu já mudei de série pra não ter esse negócio. Mas de novo não! Você precisa resistir às palavras dele. De quem? Do Greg? Será que a voz de quem? Não tá fazendo sentido nenhum o que você tá falando, irmão. O que você tá falando? Isso tem algo errado. Você não é a Ana. Eu falei, não, eu não sou a Ana mesmo. Me explica alguma coisa. Não. Ana, ela vai desaparecer em breve. Eu falei, ok, quem é você? Eu não lembro. Encontra e você vai encontrar ela. Se não... E aí ele mandou uma foto. E quando eu descorrompi essa foto... Era uma foto de uma avenida, de uma paisagem, em cima de um prédio. Senão o quê? Senão eu vou ver a avenida? Vai ter trânsito na avenida? O que significa isso? Eu comecei a procurar pra ver se tinha alguma coisa escondida nessa foto. Eu dei zoom, eu tava vendo se tinha alguma pessoa, talvez a sequestradora, talvez a Ana. E do nada, a foto fecha sozinha. E aí o celular começa a bugar muito. Ele fica completamente louco, tudo fica vermelho e todos os aplicativos ficam bugados. E o nome deles formam... Nada é o que parece. Ok, quando eu tento abrir, ah, meu Deus do céu, o que é isso? Ela tá... Ana gritou no celular. Ela tá olhando pra mim. Ela não tava olhando pra mim. Ela está olhando pra mim. A foto da Ana tá me olhando. Ela não tava me olhando antes. O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, como assim ela tá me olhando na foto do celular? A gente vai descobrir no próximo episódio de Simulacra. Muito obrigado pelo apoio insano. Eu sei que esse episódio foi um pouquinho mais curto que o primeiro, mas o primeiro era o piloto, era o especial. Não me odeia, não me xinga. Deixa o gostei se você quiser mais, pra eu saber, pra eu poder fazer mais rápido. Esse episódio eu vou tentar soltar ele um pouco mais rápido, porque vocês queriam muito, porque vocês deixaram muito gostei, vocês apoiaram. Então muito obrigado. Se você se inscreveu nessa série, seja bem-vindo. Se você quer mandar pros seus amigos pra tentar desvendar, ou se você, enfim, quiser comentar suas teorias aqui embaixo, fica à vontade. Se você já sabe o final, por favor, não dê spoiler. E eu vejo vocês no próximo episódio de Simulacra. Muito obrigado se você se inscreveu, é muito importante. E até lá. Valeu!
Você tá ouvindo isso? Esse som de morte, de pessoas desaparecendo, demônios dentro do celular? Simulacra 3, bem-vindos de volta a essa série maravilhosa que cada dia faz menos sentido o que tá acontecendo nesse celular, pelo amor de Deus! Então você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular. Don't come find me. Don't. Que é o ex-namorado que traiu ela e ela brigou com ele, mas ele claramente não estava satisfeito com a situação. Alguém mandou mensagem pra Ana no Tinder. Era um cara chamado Taylor. Foi aí que o Greg finalmente disse que ele ia na casa da Ana verificar se tava tudo bem, se ela tava lá. Ok, ele começa a mexer no computador. Meu Deus do céu, que é isso? Apagando todos os dados em 120 segundos. Eu começo a receber notificações de um cara chamado Alner. Aí ele fala, eu tô tentando, eu tô enlouquecendo, a voz dele. A foto da Ana tá me olhando, ela não tava me olhando antes. O que tá acontecendo? Ok, depois de receber mensagens do capeta e o celular bugar completamente, aparentemente ele voltou ao normal e a Ana tá me olhando no fundo do... Como assim ela tá me olhando? A foto dela antes era assim. E aí, depois disso tudo acontecer, ela ficou assim. A princípio eu tava tentando raciocinar e achar uma lógica de quem tinha sequestrado ela, mas pelo jeito nada é o que parece. Então talvez eu esteja olhando essas coisas de uma perspectiva um pouco errada. Mas ao menos uma coisa eu tenho certeza. Tem algo errado com esse celular. Definitivamente tem algo errado com esse celular. Esse celular tem algum papel importante pro que tá acontecendo. Ele não tá assim à toa. Não existe um celular que fique assim magicamente. Ah, eu fui sequestrado e por coincidência meu celular agora está possuído pelo demônio. Tem algo aqui. A coisa mais óbvia a se pensar, obviamente, tem algum vírus nesse celular. Alguém instalou algum tipo de vírus nele. E se isso aconteceu, será que é alguém que tá monitorando o que eu tô fazendo? O celular ficava fazendo perguntinhas e piadinhas sobre alguém tá olhando tudo que eu faço e sobre ter cabeças flutuantes me cheirando. Será que a pessoa que pegou a Ana colocou um vírus no celular e deixou na porta da minha casa justamente pra brincar comigo? Será que é algum tipo de psicopata brincando como se ele estivesse orquestrando todo um mistério justamente pra eu ficar paranoico com esse celular? Enfim, vamos tentar descobrir o que tá acontecendo. Pegando o celular de novo, além da foto de fundo ter mudado, aparentemente não mudou mais nada. Eu dei uma olhada nos arquivos e tá tudo como tava antes. Eu fui na conversa do Greg e aparentemente ele tava super desesperado tentando falar comigo. E eu não sei se ele tava fingindo, porque talvez ele mesmo mandou apagar os dados do celular e tava só fingindo. Aí, você tá aí ainda? Só pra confirmar que eu não tinha mais acesso à conversa. E aí eu falei, oi, tô aqui, tô de volta. Só que logo depois disso, o Greg fez um negócio que me pegou de surpresa. Ele falou, eu encontrei algo no computador da Ana. Eu falei, o quê? E ele falou, aparentemente ela fez um backup do celular dela. Aí ele me mandou os arquivos de volta pro meu celular. Então peraí, se ele fosse a pessoa responsável por deletar os arquivos, ele não ia me enviar mais arquivos ainda depois disso? Não faz sentido, não pode ter sido ele que mandou deletar. E aí ele me falou que tinha uma parte de backup dos arquivos na casa dela, que foi os arquivos que ele me enviou, e tinha outra parte no escritório dela. Ok, ele me enviou os arquivos, eu recebi eles, sincronizou tudo certinho, e agora eu tenho mais um monte de coisa da Ana pra ver. Ok, vamos lá. Esses arquivos que ele me mandou era principalmente um monte de conversa e e-mail, então eu decidi começar nos e-mails. A princípio não parecia ter nada muito importante nos e-mails, tinha algumas mensagens aleatórias do trabalho dela, tinha umas compras que ela fez, mas aí eu vi que o Merv tinha mandado uma mensagem pra ela. E o Merv é aquele colega de trabalho que a gente viu no primeiro episódio, que ficava dando em cima e assediando ela no trabalho, que ficava chamando ela de gostosa, que ficava dizendo que ela tinha que usar vestido curto e não sei o que. E descorrompendo o e-mail dele, era ele falando que ele queria dar um vestido curto pra ela, e era pra ela falar as medidas do corpo dela pra ele comprar o vestido perfeito pra ela. Ok, esse cara é bem estranho e aparentemente ela não respondeu o e-mail. E o último e-mail era um e-mail muito bizarro, que era uma propaganda de seguro pra quando você for sequestrado. Que? Era basicamente um e-mail inteiro vendendo um serviço pra quando você for sequestrado, você pode pagar essa empresa e eles pagam o seu sequestro. Não, beleza, tá beleza, super normal. Ok, hora de ir pra onde interessa. As conversas novas que a gente tem. Nesses arquivos que o Greg mandou pra gente, uma das conversas que restaurou o histórico foi do próprio Greg. E essa conversa é bem interessante. Até agora o que a gente tinha é que eles tinham brigado em algum momento e a partir do dia 1º de agosto eles não tinham conversado mais. Mas no dia 27 de julho, aparentemente eles estavam conversando de boa. E a Ana claramente estava bem insegura do relacionamento dela com o Greg, perguntando coisas como: você tá entediada comigo? Eu sou entediante? E falando que ele tava estranho quando eles
eles saíam juntos, que ele não queria dançar, não queria fazer nada com ela. E no dia 1º de agosto foi quando chegou o grande dia que a gente queria tanto. Aparentemente eles estavam discutindo na vida real e a Ana saiu de casa e o Greg foi falar com ela e eles estavam brigando já e ele queria entender por que ela tava tão brava. E foi aí que ela mandou a foto que explica tudo. Descorrompendo a foto, é basicamente uma foto dela segurando o celular do Greg e no celular do Greg tinha uma foto de um bilhetinho que uma menina tinha deixado pra ele, uma menina chamada Yolanda. E esse bilhete tinha basicamente o nome dela, beijinhos e o número dela. Ok, a princípio a Ana tava errada de ir mexer no celular do namorado dela escondido, mas depois de um pouco de briga, o Greg assumiu que saiu algumas vezes com a Yolanda. Ok, tecnicamente não tem nenhuma prova de que eles ficaram, até que a Ana mandou outra foto que mostrava que a Yolanda que saiu algumas vezes com a Yolanda. Ok, tecnicamente não tem nenhuma prova de que eles ficaram, até que a Ana mandou outra foto que mostrava que a Yolanda tinha mandado um teste de gravidez pro Greg, mostrando, eu não estou grávida, ainda bem. Por que ela teria mandado um teste de gravidez dizendo ainda bem que eu não tô grávida pro Greg? Não precisa ser um gênio pra... Ok, eles transaram sem camisinha e estavam preocupados que ela tinha engravidado. Então toda a briga da Ana e do Greg tá solucionada. Ela viu essas fotos no celular dele, mostrou pra ele e eles tretaram. Ele tentou se defender que ela não devia mexer nas coisas dele, que foi o que ele disse no primeiro episódio, e a Ana descobriu que o namorado dela tava traindo ele e quase engravidou outra menina. E a partir daí a Ana parou de responder ele, eles terminaram e ela baixou o Tinder e começou a procurar outros caras. Ok, faz sentido. Basicamente era isso que tinha pra ver de novo do histórico do Greg. Agora tem mais histórico de conversa com a Ashley. Lendo a conversa das duas, é o que você esperaria de duas melhores amigas quando uma terminou. Era a Ana reclamando e falando do Greg, falando que não acreditava que ela tinha sido traída, e elas estavam conversando bastante. E a Ana aparentemente não queria sair de casa, não queria fazer muitas coisas. E uma coisa que eu achei estranha é que numa noite aleatória, a Ashley aparentemente ficou bêbada e começou a dar em cima da Ana, falando coisas do tipo, por que você não sai comigo? Você devia ter um encontro comigo. E a Ana ficou claramente um pouco desconfortável. E depois disso, a Ashley mandou um áudio pedindo desculpa. I just read my text. I'm so sorry. Ok, a conversa das duas aparentemente não tem nada além disso. E agora a gente chega num ponto que a gente não tinha tocado muito ainda. O histórico do Tinder dela. Antes de receber esses arquivos, ela não tinha praticamente histórico com ninguém. Todos os caras do Tinder que ela tinha conversado, aparentemente nenhum deles tinha dado em alguma coisa. Eu li todas as conversas e nenhum dos caras que ela conversou pareciam ser importantes. Todos eles eram meio babacas e ela tinha ignorado ou não conversado muito, mas a gente tinha um histórico inteiro do Taylor. E o Taylor é o cara do Tinder que a gente tava conversando esse tempo todo. No primeiro episódio a gente tinha estranhado que o Taylor falou que conhecia a Ana e não tinha histórico nenhum. Agora a gente tem o histórico dele. A conversa dos dois começa com Titanic. Aí a Ana manda o quê? Aí ele fala, é o que eu uso pra quebrar o gelo. Nossa, ele mandou bem, o cara é rápido, o cara é certeiro demais. Então com certeza essa foi a primeira conversa que eles tiveram, porque ninguém quebra o gelo no Tinder 2 vezes. Então essa foi a primeira mensagem que eles mandaram e aparentemente não tinha nada demais. O Taylor é um cara engraçadinho, que fica mandando várias piadinhas e cantadas, o que você esperaria de uma pessoa no Tinder. Foi aí que eu vi que dava pra ver o perfil da Ana no Tinder. E o perfil dela, basicamente, ela falava que gostava de piadinhas, gostava de café. E uma coisa que eu reparei que é bem importante é que ela deixou bem claro que ela tava procurando um relacionamento sério no Tinder. Então ela realmente tava tentando achar alguém pra superar o Greg. Inclusive, uma das etiquetas no perfil dela era superando um término. Voltando pra conversa do Taylor, eles ficavam conversando e brincando e tal. E aí o Taylor mandou um vídeo cantando. You're everything that I see. I want your heart, love and emotion. Precisava fazer também isso, né? Vamos lá. Bom, ao menos esse vídeo comprova que o Taylor é realmente o Taylor, é o cara da foto, não é um sequestrador se passando por outra pessoa. Vendo a história de conversa dos dois, aparentemente esse Taylor é um cara bem tranquilo, bem de boa. Ao contrário do Greg, que é um cuzão chato pra caralho, esse Taylor é um cara engraçadinho e maneiro. Ok. E a conversa dos dois termina com o Taylor dando uma cantada nela, pedindo pra ela passar um número que ele não tinha ainda. Eles conversavam só pelo Tinder. Depois de ler a conversa do Taylor, o Greg me mandou uma mensagem perguntando se eu tava escondendo alguma coisa. Eu falei, o que você tá falando, irmão? Ele falou, porque eu tô vendo no computador dela e tá mostrando que ela se encontrou com alguém do Tinder. Eu falei, quê? Ela se encontrou com alguém do Tinder? Mas todas as conversas dela, ela não tinha marcado de se encontrar com ninguém. Literalmente nenhuma conversa do Tinder dela, nenhuma, falava sobre ela se encontrar. Então talvez tenha alguma conversa no backup do trabalho dela que a gente não sabe. O Greg perguntou se eu sabia de alguma coisa disso e eu falei que não, a única pessoa que ela aparentemente tinha conversado mais era o Taylor mesmo. E ele perguntou se eu tinha falado com o Taylor sobre a Ana e eu falei que sim, eu tava
perguntando pro Taylor se ele sabia alguma coisa, pra ver se ele ajudava na investigação. E aí o Greg ficou muito puto comigo, porque eu tava dando informações pra esse Taylor e ele não era confiável. E eu até podia relevar, mas é que ele foi muito babaca. Ele ficava mandando coisas tipo, eu sou o namorado dela, você não tem que fazer nada, cala a boca e obedece o que eu falo, eu que mando aqui. Meu irmão, você não é namorado dela p*** nenhuma, vocês terminaram, ela tava literalmente no Tinder procurando outra pessoa. Fica de boa aí, eu tô tentando achar ela também. Meu Deus, nossa, não precisa ser babaca. O Greg até agora, ele é muito chato, ele só atrapalha a investigação e fica enchendo o saco. Ele não tem informação nenhuma sobre a Ana, ele traiu a mina e quer ficar bravinho comigo. Eu tô tentando achar ela mais que você, velho, você não tá fazendo nada. A única coisa que você foi na casa dela. Mas tudo bem, ele mandou os arquivos. Antes eu suspeitava dele, mas o fato dele ter mandado os arquivos não faz sentido ele ter sequestrado a menina e ter mandado os arquivos, a não ser que ele seja um super gênio que esteja me manipulando, o que eu acho difícil porque ele parece ser bem idiota. Depois de brigar um pouquinho com o Greg, aparece uma notificação e a Ana tweetou de novo. O quê? Era outra selfie dela e ela tava dizendo, hoje vai ser um dia interessante. O que tá acontecendo? Só que dessa vez não tinha só isso. Algumas pessoas responderam o Twitter dela, falando, você tá meio sumida, eu tô preocupado, o que tá acontecendo? E ela respondeu, ela falou, eu tô só ocupada com trabalho, tá tudo bem. Que mentira do c***! Você não tá ocupada com trabalho, você não tá indo no trabalho, sua casa tá toda bagunçada, você sumiu, mulher! Quem que tá respondendo essas pessoas? Quem que tá no perfil dela, além de mim? Claramente tem alguém tentando fingir que ela não foi sequestrada. Por quê? Quem tá fazendo isso? O que essa pessoa quer? Eu fui olhar no reflexo dos olhos dela, porque ela tinha mencionado, olha no reflexo dos meus olhos naquele vídeo. Eu fui ver se tinha alguém forçando ela a tirar selfie, talvez alguma pessoa com uma arma. E não, ela claramente tá tirando a selfie sozinha. A única coisa que faz sentido é que alguém tá forçando ela a fazer isso. Ou pegando fotos antigas, o que a gente não tem como confirmar. Depois dessa foto do Twitter, o Taylor veio me chamar no Tinder de novo e ele falou, eu vi que a Ana postou uma selfie no Twitter. Você não acha que você tá preocupando à toa? Você não acha que você tá pensando demais nisso? Aí eu falei, por isso que você tá solteiro. Eu tinha falado pro Taylor que o Greg tinha ido na casa da Ana, ver se tinha acontecido alguma coisa, e aí o Taylor perguntou se o que tinha acontecido, e eu mandei o áudio daquela voz estranha. E aí depois de ver isso, o Taylor começou a suspeitar do Greg também. O que é razoável de suspeitar, até porque eu mesmo tava suspeitando do Greg antes, porque ele tinha traído, ele era meio bravinho. E aí eu decidi perguntar pro Taylor se ele tinha se encontrado com a Ana já. Porque o Greg falou que a Ana tinha encontrado alguém do Tinder. E o Taylor falou que não, eles nunca tinham se encontrado, eles só conversavam no Tinder, mas ele nunca tinha visto a Ana pessoalmente. Conversando um pouco mais com o Taylor, eu mencionei que o Greg tinha traído a Ana, e aí o Taylor sugeriu conversar com a amante, pra ver se o Greg tinha alguma coisa suspeita, pra ver se ele tinha falado alguma coisa com ela. Eu achei uma boa ideia, então eu fui atrás do número daquela menina que ele tinha ligado, então eu precisava achar o número dessa tal de Yolanda de algum jeito. A gente tem aquela foto do número de telefone dela, que era 0405 no bilhete, mas obviamente 0405 não é o número de telefone, então a gente precisava achar algum jeito de conversar com essa Yolanda. No primeiro episódio, a Ashley, que é a melhor amiga da Ana, veio zoar essa Yolanda porque ela trabalhava numa loja de roupas. Entrando no site dessa loja de roupas, eu peguei o número da loja e liguei. Quando eu liguei pra loja, ele pediu pra eu colocar um código de uma das vendedoras. Ou seja, o código da Yolanda nessa loja era 0405. Colocando o 0405 na loja, eu finalmente peguei o número da Yolanda. Perfeito, vamos falar com essa mina. Como eu tinha ligado pra loja, a Yolanda que mandou mensagem primeiro, falando, olá, bem-vindo à loja Ferris & Kane, como posso te ajudar, o que você quer comprar? Aí eu falei, eu não quero comprar nada, na verdade eu sou um policial. Aí ela falou, o quê? E aí eu comecei a fingir que eu era um policial e comecei a questionar ela sobre o Greg, perguntei se ele era violento, o que tinha acontecido de verdade. E aí a Yolanda começou a me explicar que o Greg era uma ridícula, era uma vergonha, ele era todo covarde e ele só ficava se fazendo de machão, mas ele não ia conseguir machucar nenhuma mosca. E aí ele mandou um áudio que o Greg tinha mandado pra ela, meio que terminando depois que a Ana descobriu. I think we should stop seeing each other. Ok, então aparentemente tá confirmado, o Greg é inofensivo, ele só é um babaca mesmo. E depois de conversar com a Yolanda, o Greg do nada chega putaço comigo, perguntando, o que você foi se meter nas minhas coisas? Você não tem que ficar vendo que eu traí minha mina, e daí? Você não tem que se meter nisso. Eu falei, tá bom, nossa, eu só tô vendo as coisas aqui, você mandou as mensagens, eu tô lendo as coisas, não posso fazer nada. Tô só verificando as coisas, beleza. E aí o Greg começou a falar, por que você não tá suspeitando desse Taylor aí? Bom, até agora, na verdade, o Taylor virou nosso maior suspeito, porque ele tá no Tinder e aparentemente a Ana se encontrou com alguém
alguém do Tinder, mas a gente não sabe ainda quem é aquele owner, não sabe, a gente não tem muita informação sobre o que tá acontecendo. E aí o Greg falou que tava suspeitando muito do Taylor e mandou um artigo do jornal que dizia que várias pessoas que saíam pra se encontrar no Tinder estavam desaparecendo e que estavam rolando uma onda de crimes no Tinder. E nesse artigo sobre as pessoas desaparecerem no Tinder, tinha uma ferramenta onde você podia colocar o nome da pessoa e ele ia dizer se essa pessoa tinha ficha criminal, se ela tinha feito algum crime ou não. Eu falei, interessante, vamos começar a checar alguns nomes então. Primeiro de todos, eu só coloquei Greg Summers, que era o nome inteiro do Greg, pra ver se tinha alguma coisa, e o Greg tinha a ficha limpa, ele nunca tinha feito nenhum crime. Eu coloquei o nome do chefe da Ana, aparentemente nada também, e aí eu coloquei Taylor Perreira, que era o nome completo do Taylor no Tinder, e achou 6 coisas, 6 pessoas chamadas Taylor Perreira. E aí ele pediu a idade e a localização do Taylor. A idade dele era 22, eu já tinha visto no perfil do Tinder dele, mas a localização não tinha em lugar nenhum. Como eu vou saber aonde o Taylor mora? Não tem como perguntar para ele. Aí eu lembrei que ele tinha um perfil no Twitter, e checando o perfil do Twitter do Taylor, os tweets dele tinham o GPS ativado, e o GPS estava marcando Springwood. Ok, a gente tem todas as informações que a gente precisa, a gente coloca o nome, sobrenome, idade, localização, e vamos ver se ele tem alguma coisa na ficha criminal. E ele tinha. O Taylor, que parecia ser um cara tão maneiro, tão engraçadinho, ele já tinha sido preso por assédio sexual. Vamos parar por aqui, eu sei, tá ficando interessante. Temos algo aqui, temos um novo suspeito na nossa mira. Greg tá limpo, mas o Taylor tá bem mais sujo agora. Muito obrigado por estar assistindo, acompanhando essa série. Muito obrigado pelos gosteis. Eu não quero ficar me enrolando aqui. Se você quiser se inscreve. E eu te vejo no próximo episódio de Simulacra. Tá ficando interessante. Aonde vai parar? Quem pegou essa menina aqui? O que tá acontecendo com o meu celular? Mas não teve nenhum demônio nesse episódio. Um beijo e até o próximo. Muito obrigado, Lucifer. Tchau, tchau. Simulacra 4! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série onde a gente tenta descobrir o que aconteceu com uma mulher que desapareceu. O namorado dela tá procurando ela, o cara do Tinder tá procurando ela. O cara do Tinder que na verdade a gente achava que era legal e não é um cara tão legal assim. Vamos continuar de onde nós paramos. Então você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular. Don't come find me. Don't. A primeira coisa que aparece na conversa com esse Merv é ele perguntando se ela ainda tá namorando. E, na verdade, ele chega até a assediar ela. Mas depois de um pouco de briga, o Greg assumiu que saiu algumas vezes com a Yolanda. Ele tava traindo ela. Tinha uma ferramenta onde você podia colocar o nome da pessoa e ele ia dizer se essa pessoa tinha ficha criminal, se ela tinha feito algum crime ou não. E aí eu coloquei Taylor Perreira e vamos ver se ele tem alguma coisa na ficha criminal. E ele tinha. Ok, então o Taylor, que era o cara todo legal e engraçadão, tem ficha criminal e ele já foi preso por assédio sexual em público. O que significa que ele fez? O que ele fez? Ele assediou uma pessoa no trem? Ele correu pelado na rua? Vamos descobrir isso. Mas antes de eu ir falar com o Taylor e confrontar ele sobre a ficha criminal dele, eu decidi dar mais uma olhada em todas as provas que a gente tinha pra ver se tinha algum outro suspeito que eu tinha deixado passar. E aparentemente não, todos os suspeitos e todas as pessoas a gente já tá meio que entendendo o que tá acontecendo. Mas uma coisa que eu não tinha prestado tanta atenção é que nos e-mails da Ana tem uma conversa dela com o técnico da empresa dela e ela tá reclamando que o celular dela não tá funcionando direito. Ela fica reclamando que as fotos às vezes ficam corrompidas ou as mensagens ficam corrompidas. Ou seja, o celular da Ana já tava meio bugado antes mesmo dela ser sequestrada. Então aquela nossa teoria do vírus ter sido implantado pelo sequestrador talvez não seja o caso. Ou, se for o caso, o sequestrador colocou esse vírus no celular antes de sequestrar ela. Mas aí o técnico da empresa responde dizendo que essa versão do sistema do celular tá realmente toda bugada, tem um monte de gente reclamando e ele explica certinho como descorromper as imagens, que era o que a gente tava fazendo esse tempo todo. Então, na verdade, o celular tá todo bugado, não é por causa de algum tipo de vírus, e sim porque o celular é bugado mesmo. Essa versão do software do celular tá bugada, temos esse mistério resolvido, basicamente. Quer dizer, ele claramente tá um pouco bizarro demais ainda, mas aparentemente é só porque o sistema tá bugado e ele fica pegando... Não sei, tá muito estranho. As coisas estão acontecendo numa coincidência muito grande pra ser só um celular bugado. Agora sim, vamos voltar pro que importa. Taylor, abusadora, o que tá acontecendo? Ok, eu abri a conversa do Taylor e ele tava me perguntando o que a Yolanda tinha falado, se ela tinha falado alguma coisa do Greg. Eu falei que não, o Greg aparentemente era um cara que não era violento e ele tava praticamente limpo no meu ponto de vista. E aí ele continuou suspeitando do Greg e ele falou, você não acha que o Greg tá escondendo alguma coisa? Eu falei,
igual você, Taylor? Ele falou, como assim? Eu falei, Taylor, você tá registrado na polícia com assédio sexual. Você quer falar um pouquinho sobre isso aí, Taylor? Vamos conversar sobre isso aí um pouquinho? Vamos? Acho que pode ser interessante, né? Sobre você assediar outras pessoas. Acho que pode ser interessante nessa conversa de mulheres sequestradas. E aí ele falou, meu Deus, nossa, você achou? Eu sei que isso soa muito errado. Um cara no Tinder com ficha criminal de assédio sexual, mas eu posso explicar. Tô falando, vai, explica. Quero saber então, agora você vai me explicar. E aí o Taylor respondeu, você tem que acreditar em mim, foi um acidente, eu juro. Eu falei, ok, conta a história. Basicamente, ele tava no shopping e aí ele tava com muita vontade de ir no banheiro e ele tava tomando chá gelado. E aí, ok, ele foi em direção ao banheiro, só que quando ele chegou lá, o banheiro do andar que ele tava trancado. E o outro banheiro era só no outro andar, que era muito longe. Meu Deus, já tô vendo, nossa, já tô vendo onde isso tá indo. Meu Deus do céu, Taylor, o que você fez, Taylor? O que você fez, Taylor, no show? Você não fez, você não mijou no shopping, Taylor. E aí ele falou que ele tentou ir escondido na escada, abaixou as calças e começou a mijar na escada do shopping. E bem quando ele tava mijando, abriu a porta e tinha uma mãe com a criança, segurando a mão da criança. Aí ela viu o cara mijando na escada do shopping e chamou a polícia pra prender. Meu Deus do céu. Mano, mija no cobre. Não sei, não... Por que você... Não é possível. Eu não consigo. Eu não sei o que é pior. Cara, ter sequestrado a mulher ou ter mijado no shopping. Eu tô... Tá, peraí, não. Acho que eu sei qual que é pior. E o pior de tudo é que essa história realmente bate perfeitamente com as acusações que ele tinha na ficha criminal dele, que era de assédio em público e ser um pervertido em público e alguma coisa assim. Ok, ele só mijou no shopping porque ele tava apertado. Ele só foi um imbecil mesmo. Dá pra acreditar. Até porque, olhando o histórico de conversa dele, ele não parece ser um cara muito... A não ser que ele seja um mestre manipulador, ele só parece um cara meio inocente, eu não sei dizer. Ok, essa história até que é acreditável, ele não deixou de ser suspeito. Na verdade, ninguém deixou de ser suspeito até agora. Pode ter sido tanto o Greg, quanto o Taylor, quanto até aquela Ashley, já que ela era aparentemente bêbada, quis dar em cima da Ana. Não sei, não dá pra saber direito. De qualquer jeito, o Taylor contou essa história e pediu pra manter segredo porque ele tinha muita vergonha dela. Eu falei, ok, a história é sua, não tenho nada a ver. Você pega seus bijos aí, fica aí. E logo depois disso, o Taylor manda, ai caralho. Aí falou, o que houve? O Greg me seguiu no Twitter. Ai não. O bagulho vai ficar pequeno agora. Por que o Greg tá seguindo o Taylor no Twitter, meu Deus do céu? E aí, aparentemente, o Greg tava muito puto e tava tentando falar com o Taylor. E do nada, eu fui adicionado num grupo do Zap chamado Pego no Flagra. E quem tava nesse grupo? Eu, o Taylor e o Greg que criou o grupo. Ai, meu Deus, agora vai. Agora, nossa senhora, agora vamos ver o que vai acontecer aqui. E aí o Greg mandou a primeira mensagem no grupo, que era: Taylor, eu te peguei agora, seu maníaco sexual. Ai, meu Deus do céu, os caras vão tretar no Zap, mano. Os caras vão tretar no grupo do Zap, velho. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Aí o Taylor mandou: o quê? Quem é você? Como que você pegou meu número? Cala a boca, eu sou o namorado da Ana. Greg? Aí eu falei: beleza, galera, tá na hora já de vocês se ajeitar, né? Vamos conversar isso aqui. Aí o Taylor falou: como que você pegou meu número? Falou: a internet tem vários recursos, principalmente quando se trata de pervertidos como você. Nossa, de trair você foi pra perseguir os outros agora? Alguém tem que dar um prêmio de melhor namorado do ano pra ele. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Mano, a Ana queria te superar, você não pode respeitar isso um pouco? Ela tava querendo seguir a vida dela. Ué, mas ela ia ficar melhor com literalmente qualquer pessoa, menos você. Aí o Taylor respondeu: com certeza ela ia ficar muito melhor com o senhor, não consigo manter minhas calças fechadas. Pelo menos eu não tenho ficha criminal. Aí o Greg mandou pro Taylor: o que você fez com a Ana? Se você sequer encostou um dedo nela, como é que eu vou fazer alguma coisa com a Ana se eu nunca vi ela na minha vida, irmão? Mas ela escreveu no computador dela que ela se encontrou com alguém no Tinder. Você já considerou que existem milhões de outras pessoas no Tinder? Sim, considerei, mas eu tô começando com você. Tá bom, mas eu posso provar que eu não encontrei a Ana. Então me mostra. Eu só olhei o meu histórico de mensagens com ela. Lá tá a prova que a gente nunca combinou de se encontrar. E é verdade, no histórico de mensagens dos dois, em absolutamente nenhum momento eles combinaram de se encontrar. A última mensagem que eles tinham era o Taylor pedindo o número da Ana, mas a Ana nunca tinha passado o número pra ele. Então, com o histórico que a gente tem deles, não, eles nunca combinaram de se encontrar e o Taylor nunca viu a Ana pessoalmente. Aí eu falei: o Taylor tá certo, ele tá falando a verdade, eles nunca se encontraram. Não, eu não aceito isso, eu quero ver com meus próprios olhos. Tem um backup dos arquivos do celular dela no trabalho dela, eu vou lá ver. Se eu conseguir acessar o backup, eu vou ter toda a informação que eu preciso. E aí o Taylor respondeu: nossa, na verdade isso é uma boa ideia. Se a gente for ver o backup do celular dela, a gente vai poder saber com quem que ela se encontrou do Tinder. E aí o Greg respondeu: caralho, é verdade. E aí o Taylor: finalmente,
Vamos focar no que importa. Ai, que coisa fofa, eles sendo amiguinho, meu Deus. Era 2 imbecil e agora eles estão 2 imbecil amigo. Que coisa fofa. Aí o Taylor falou, tive uma ideia, vamos ligar pro escritório dela, pedir pra alguém ir no computador dela. Que ideia de merda é essa? Eu mesmo vou entrar no escritório lá e pegar as coisas eu mesmo. Ok, ou a gente liga pro escritório e tenta convencer alguém a usar o computador dela, ou então a gente espera o Greg invadir o escritório. Pera aí, obviamente o Greg entrar no escritório dela assim do nada não vai dar certo. Eles não vão deixar o Greg entrar no escritório e acessar o computador de uma funcionária. É muito mais fácil a gente tentar se comunicar com alguém que já tá lá dentro, fingindo ser a Ana e usar o nosso computador. Aí eu falei, beleza, vamos tentar ligar pro escritório. Aí o Greg falou, não, eu não vou ficar perdendo tempo. Eu tô indo lá agora mesmo, não importa o que vocês façam. Ah, mas o Greg é muito... Eu não consigo. Mas não é possível esse cara ser... tão imbecil assim. Aí o Taylor falou, mano, não, pensa melhor, vamos falar com os colegas de trabalho dela, sei lá. Aí o Greg, não, eu conheço ela, esse é o melhor jeito. Eu não vou ficar trabalhando em equipe com um cara aleatório do Tinder. Eu vou encontrar minha namorada sozinho. E eu juro, se eu descobrir que ela encontrou você, você vai se arrepender. Greg saiu do grupo. Ah, mas... Nossa, por um segundinho eu achei que as coisas estavam indo bem. Mas aí o Greg tinha que ser o Greg, tinha que ser um imbecil, cuzão. E aí ele vai no escritório fazer o quê? Ok, então agora tá eu e o Taylor. A gente tem que dar um jeito de pegar as informações de backup de volta com alguém do trabalho dela. Beleza, depois que o Greg saiu do grupo, o Taylor me perguntou se eu conhecia alguém do trabalho dela, e eu falei que eu conhecia 2 pessoas. Tinha o chefe, que ficava enchendo o saco dela, e tinha o Merv, que ficava assediando ela no trabalho. Ok, qual dos 2 seria melhor pra gente tentar entrar em contato? Tentar entrar em contato com o chefe dela não faz muito sentido. Primeiro que a gente não tem contato com ele. Segundo que ele é o dono da empresa, ele tá cagando pras informações de uma funcionária. E terceiro que os e-mails dele são todos em caps lock, então ele parece um cara bem babaca. Agora a nossa outra opção é aquele Merv, que também é um cara babaca, mas a gente tem o número dele e a gente tem algo pra chantagear ele. A gente tem os e-mails onde ele fica assediando ela. Talvez a gente possa usar esses e-mails contra ele. Eu abri a conversa com o Merv e eu falei, oi menino amoroso. E aí ele respondeu, Ana, onde você tá? Tá todo mundo procurando por você. Eu preciso de um favor. Ah, você nunca pediu nada pra mim antes, o que foi? E aí eu pedi pra ele ir no meu computador restaurar os dados do meu computador. Só que aí... deu ruim. Ele falou, usar o computador de outro funcionário tá contra as regras da empresa. Por que você mesmo não usa? Aí eu falei, eu tô ocupado com outra coisa. E ele falou, tem alguma coisa errada. Merda, você não é a Ana. Que? Como assim? Ele descobriu do nada que eu não sou a Ana? O cara é um vidente? Beleza. O cara previu o futuro aqui. O cara, nossa, eu falei, eu tô ocupada. Você não é a Ana. Beleza. Aí ele falou, você não é Ana, eu não vou nem falar com você. Eu falei, é isso mesmo, Merv. E se eu pegar esses seus e-mails safadinho aqui e vazar eles? O que você acha, hein? O que você acha? Você acha da hora? Vamos fechar esse trato aí? Você fica putinho, eu vazo seus e-mails? Desgraçado. Caralho. Vamos. Desculpa, eu tô fora de mim. Aí ele falou, você tá tentando me chantagear? Bom, se o que você quer é que eu mexa no computador da Ana, eu não vou fazer isso. Eu falei, beleza, você não vai me ajudar? Então eu vou pegar seus e-mails aqui e vou postar no Twitter. Pode ser? Aí ele falou, puta merda, tá bom, eu só preciso resetar a senha. Mas pra poder resetar a senha, você vai ter que falar com a galera do RH pelo telefone fingindo que é a Ana. Aí eu falei, relaxa que eu sou um profissional nisso. E logo depois disso eu recebi uma mensagem de uma Elizabeth. Aí ela falou, ei Ana, eu recebi um pedido pra resetar sua senha, tá tudo certo? Tudo certo. Aí ela falou, ok, mas antes de eu resetar sua senha, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei, ok, pode. Ela falou, sabe aquele relatório que você entregou semana passada? Então, eu analisei ele. E aí eu perguntei, e o resultado? Eu não sei do que ela tá falando, eu preciso fingir. E ela falou que tinha boas notícias e más notícias. E aí ela disse que o relatório é que a Ana tinha acusado o Merv de assédio sexual no relatório. Nice, Ana! Boa menina. Só que aí a Elizabeth falou que ela foi falar com o gerente e o gerente mandou jogar o relatório fora, porque a empresa não podia ter um escândalo agora. Você tá brincando com a minha cara. Você está brincando com a minha cara. Pelo amor de Deus, o cara tá assediando a menina, os caras querem deixar quieto, quer abafar o negócio, só por causa da empresa. Mas nem fudendo. Eu falei, não, você vai reportar esse assédio sim. Esse cara vai pagar pelo que ele tá fazendo. Não vai deixar quieto não vou abafar não. E aí o mesmo gerente pedindo pra não enviar a acusação, eu mandei a acusação, vai tomar no cu desse cara. Aí ela falou, beleza, vou enviar seu relatório então. Aí sua senha já tá resetada. Perfeito, senha resetada e assédio acusado. Agora sim, vamos continuar. Logo depois que a senha resetou, o Merv mandou uma mensagem e falou, entrei no computador dela. Beleza. E aí eu falei, então manda o backup do celular dela pra mim. Aí ele falou, ok, tô pegando aqui, tá começando agora e deve chegar em qualquer momento. Mas aí ele falou, só uma coisa, você não foi a única pessoa que tentou acessar esse computador. Eu falei, o quê? Aí ele falou que um cara tentou invadir o escritório e mexer no computador, mas ele foi expulso pelos seguranças. Ah, não.
Não é que eu tô pensando que é não, né? Aí ele falou, aparentemente esse cara se chama Greg. Ah, meu Deus, esse cara, eu não consigo lidar com esse maluco. O cara só faz merda, não é possível. Logo depois disso, eu recebi um e-mail do chefe da Ana, putaço, porque eu tinha acusado o Murphy de assédio sexual. E ele basicamente falou que a Ana tava demitida. Que ela foi demitida porque... Vê se pode um negócio desses, é o mundo. Eu não consigo. Beleza, agora se a gente achar ela, vamos ter que avisar ela que ela perdeu o emprego. Beleza, vamos lá. Pelo menos a gente tem que encontrar ela antes, se ela estiver viva, né? Beleza, passou um tempinho e finalmente o Murphy falou, os arquivos estão indo. E apareceu o sistema restaurando e eu pegando novos arquivos. Só que de repente... Ah, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O celular resetou, de novo, voltou. Lembra no episódio que resetou tudo? Resetou de novo. Por quê? Como assim? Ok, então vamos abrir algum aplicativo. Ana aqui. Ah, meu Deus do céu, de novo não. De novo não. Apareceu 2 aplicativos bugados de novo, escrito nada e parece. O quê? O que foi agora, celular? O que tá acontecendo? Lá vem o demônio. Ó o capiroto, vamos lá. E de repente eu recebo outra mensagem do Auner. Ele tá de volta. O que tá acontecendo aqui? Eu abro a conversa e é a conversa que a gente teve com ele antes. Tem a foto ali em cima e ele pergunta: você já encontrou ela? Não, mas eu tô chegando perto. O tempo dela tá acabando. Você precisa correr. Ok, meu Deus, você consegue me ajudar de algum jeito então? Me encontre. A resposta tá no Tinder. Meu Deus, o que? Ok, a resposta tá no Tinder? Então a resposta é quem ela encontrou no Tinder. Quem ela encontrou no Tinder? Foi o Taylor? Foi o Auner? Foi uma pessoa que a gente não conhece? Ok, então me diz, o que eu tenho que procurar no Tinder? Ela me encontrou. Ela encontrou aquilo. Eu não sou aquilo. Aquilo não sou eu. Meu, pra onde a gente tá indo agora? O que você tá falando, velho? O que é aquilo? Vamos ser mais específico aqui? Me encontre aquilo. Meu Deus, velho, o que esse cara tá falando? O que esse cara tá falando? Eu perguntei, ela tá viva ainda? O tempo é curto, se você falhar, ela vai ter o mesmo destino que eu. O mesmo destino que ele? O que aconteceu com ele então? E aí ele mandou uma carinha com 2 olhinhos, depois outra, um pouco mais perto, e outra, um pouco mais perto, e depois uma com os olhos fechados, como se tivesse morto. E de novo, ele mandou a visão daquela estrada. O que é essa visão? O que significa isso? Eu abro a foto de novo pra ver se eu consigo enxergar um pouco melhor alguma coisa que eu não vi a primeira vez. E quando eu abro a foto, buga tudo de novo. O celular tá todo vermelho, o tempo tudo. Ai meu Deus, os aplicativos nada é o que parece. Deixa eu tentar abrir um deles. Ai meu Deus. Ela tá sorrindo. A mulher está sorrindo no meu celular. Como isso tá com... Tá bom, vamos deixar claro aqui já tá bem definido, né? Que não é mais normal isso aqui. Isso aqui, vamos já sair um pouquinho assim, tá meio que fora do normal já. O bagulho já foi pra outro lugar. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É o que a gente vai descobrir no próximo episódio de Simulacra. Meu Deus do céu, o que é isso? Essa mulher virou? Quem que é esse Auner? A resposta tá no Tinder. A gente tem muita coisa pra desvendar aqui, a gente tem muita coisa pra descobrir. Vejo vocês no próximo episódio. Se você deixou seu gostei, muito obrigado. É o que é o combustível dessa série. Um beijo, se inscreve aí se você quiser e até o próximo. Oi, bem-vindo a Simulacra, é a série que a gente tenta achar uma mulher que desapareceu. A gente tem o celular dela, ela sumiu. Ela me deixou um vídeo pra gente dizendo pra não ir atrás dela. O que a gente tá aí fazendo? Indo atrás dela. Por quê? Então você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular. Don't come find me. Apareceu o sistema restaurando e eu pegando novos arquivos. Só que de repente, lembra no episódio que resetou tudo? Resetou de novo. Ela me encontrou. Ela encontrou aquilo. Me encontre. A resposta tá no Tinder. Ok, calma, tem muita coisa acontecendo aqui. Primeiro, a gente tem a teoria confirmada. Ela encontrou o Auner. Beleza, então a pessoa que encontrou ela e tecnicamente sequestrou ela foi o Auner. Mas por que o Auner falaria isso pra gente? Como que ele tá dentro do nosso celular? Tem algo errado acontecendo aqui. Quando o celular buga e o Auner consegue falar com a gente, ele fala como se ele já tivesse morrido, como se fosse o espírito dele falando com a gente, na verdade. E não só isso, mas também o Auner ficou mencionando aquilo como se fosse alguma coisa e não uma pessoa, e tinha que resistir às palavras dele. Pera aí, como que o Auner tá falando com a gente, sendo que aparentemente ele morreu? A princípio a gente tava tentando ser o mais lógico possível com as nossas teorias, mas claramente nada é o que parece e a lógica não pode ser aplicada. Tem algo muito estranho acontecendo aqui.
Ok, a última coisa que o Owner falou pra gente é que a resposta tava no Tinder. Ok, depois do último episódio, onde a gente chantageou o Murphy e fez ele enviar os arquivos pra gente, a gente aparentemente tá com todos os arquivos do celular dela, então tudo que a gente precisa ver deve estar aqui dentro do celular. Então, se a resposta tá no Tinder, vamos ver o que tem no Tinder. Ok, aí eu abro o Tinder pra ver o que tem de novo e só tem uma coisa nova. Uma conversa com uma pessoa chamada James Owner. Puta que pariu. Ok, vamos com calma. Vamos ver o que mais tem de novo, além da conversa com esse James Owner. Eu fui no histórico de mensagens e tem mais conversas com a Ashley. E lendo essas conversas, basicamente dá pra ver quando a Ana criou o perfil do Tinder dela. Basicamente, quem deu a ideia de criar um Tinder foi a própria Ashley, a melhor amiga dela, falando, você tem que fazer um Tinder, você tem que conhecer caras novos. E aí a Ana falava, mas eu não gosto muito de Tinder, fica objetificando as pessoas, não dá pra encontrar ninguém honesto lá e tal. It feels like those apps are just objectifying anyway. No fim, a Ashley ajudou a Ana a criar um perfil pra ela e elas continuaram conversando e eventualmente a Ashley perguntou se ela tinha encontrado alguém legal no Tinder e a Ana mencionou que tinha um cara que tava agradando ela, que era um cara bem charmoso e que ela tava combinando de sair com ele. Ok, então, confirmado finalmente a primeira prova que a gente tem que a Ana realmente queria sair com alguém. Enquanto eu li essa conversa, o Murphy me chamou e veio perguntar, tá tudo bem? Deu certo aí? Eu tô livre? Você vai manter o segredo dos negócios dos e-mails? Lembrando que a Ana já tinha acusado ele de assédio sexual e a gente mandou enviar o relatório mesmo, ele tem que tomar no cu. Eu só falei, Murphy, meio que você se fudeu, meio que não vai dar boa pra ti não, meio que, nossa senhora, um beijinho, boa sorte nessa tua vida aí. E ele falou, o quê? Não, seu filho da puta, o que você fez comigo? Um beijo, Murphy, deixa eu focar nas coisas que importam agora. Boa sorte. Logo depois disso, o Greg veio me chamar, falando, deu merda, eu fui tentar entrar no escritório dela, mas eu não consegui, e agora chamaram a polícia. O que eu falei? Era só ter me escutado, era só não ter entrado, beleza. Foi lá entrar no escritório, expulsaram ele o segurança e agora ele tá com a polícia atrás dele. E aí ele falou que tava com puta medo de ser preso e que se a polícia tentasse entrar em contato comigo era pra eu não falar nada. Eu falei, beleza, tá bom, não vou falar nada, mas também se vira aí, não tenho nada a ver com você. E mesmo falando que eu ia manter segredo e não ia falar nada pra polícia, o imbecil vai e manda, se a polícia me pegar, eu te arrasto comigo. Mano, mas custa você não ser um babaca uma vez na vida, Greg? Pelo amor de Deus. Beleza, então agora o Greg tá se escondendo da polícia e a empresa twitta que eles estão demitindo o Murphy e estão investigando sobre assédio sexual. Nossa, pisa menos, caralho. Vai, que lacre. Soco na POC. Vamos, K-pop. Simulacro. Nossa, simulacrou muito essa empresa agora. Meu Deus. Perfeito. Murphy se fudeu. Greg tá escondido. Hora da verdade. Vamos ver quem é esse James e o que aconteceu de verdade. A conversa dos dois no Tinder parece uma conversa bem normal de Tinder. Ele chega puxando assunto com ela, falando, você tem cara de quem gosta de gatos. Ela falou, nossa, como você sabia? E aí eles começam a ter uma conversinha besta pra se conhecer. A Ana fala que acabou de entrar no Tinder e ele fala que também acabou de começar no Tinder e ele só conversou com uma outra menina além da Ana. Só que aí as coisas começam a dar pequenos passos. O James sempre acorda muito cedo, tipo 6h20 da manhã, e manda bom dia pra ela. E ela tá sempre acordada nesse horário. É quase como se eles estivessem acordando juntos. A Ana pergunta pro James o que ele faz da vida, e ele fala que ele é um redator e ele trabalhava numa empresa chamada Fresh Ideas. E aí eles começam a falar de emprego, a Ana fala que odeia o emprego dela, e aí ele fala que ele saiu da empresa e a vaga dele tava aberta se ela se interessasse. Ok, a gente continua lendo a conversa, mas aí do nada o Taylor me chama e ele pergunta se deu certo as coisas com o Murphy que a gente tinha combinado. Eu falei que deu, era pra ele segurar aí que eu tava lendo as mensagens ainda, eu já falava com ele. Voltando lá pras conversas deles, eles ainda estavam falando sobre ela odiar o emprego e tudo mais. E aí o Owner fala, você devia largar esse emprego igual você largou seu ex-namorado. Nossa, o cara é bom, o cara é certeiraço, como assim? E a Ana falou, nossa, como você sabia disso? Ele falou, eu só chutei. E a Ana respondeu, nossa, mas você é muito bom em adivinhar as minhas coisas. Ele realmente é bom de papo, mas tecnicamente ela tava superando um término no Tinder dela, então ele não precisa ser um grande gênio, tudo que ele falou meio que dava pra deduzir. Blá blá blá, eles continuaram conversando um monte e finalmente chegou no tópico de relacionamentos e o Owner falou que aquela outra menina do Tinder que ele conversava era uma menina que era famosa no Twitter. O nome dela era Keeping It Cassie. E ele falou que por mais que ela fosse uma menina legal, ele preferiu não continuar conversando com ela porque ele não queria a atenção de ficar com uma pessoa famosa e tudo mais. Ok, assim que eu li isso, eu fechei o Tinder e abri o Twitter pra checar se a Ana seguia essa menina e ela seguia, tinha alguns tweets aleatórios dela no perfil. Então ok, aparentemente tinha ficado com uma menina famosa, quer dizer, ele tava conversando com ela, não tinha ficado com ela, tava só conversando no Tinder, mas não foi pra lugar nenhum.
Ok, voltando pra conversa, a Ana mencionou que queria fazer faculdade de veterinária, e aí o James falou que se ela quisesse, ele era redator, ele era bom com palavras, então ele podia ajudar ela a escrever o pedido pra entrar na faculdade. Mas aí ele falou que só ia ajudar ela se fosse pessoalmente, e ela aceitou. Eles combinaram de se encontrar, sair no encontro. E aí eles marcaram uma data, sábado, dia 12 de noite. Só pra recapitular, a Ana desapareceu do dia 13 pra frente, então algo aconteceu sábado de noite, o dia que eles marcaram de se encontrar. E agora que o bagulho fica mais estranho. No dia 12, ela mandou uma mensagem pra ele: cheguei, onde você tá? E a última mensagem que ele mandou foi: tô te vendo. E não tem mais nada. Acabou a conversa. Meu Deus, o que aconteceu? Ok, perfeito, 100% confirmado. A Ana encontrou o Allner e sumiu logo depois. Ele sequestrou ela? Ou não, ou eles foram levados... O que aconteceu? Meu Deus do céu. Ok, então a gente definitivamente tem que saber mais sobre esse James Allner. E agora, pra onde a gente vai? Eles definitivamente se encontraram, mas a gente não sabe nada sobre esse James Allner. A gente só sabe onde ele trabalhou e que ele conversou com uma menina chamada Cassie. A gente precisa saber mais sobre ele, então vamos tentar entrar em contato com essa galera. Primeiro de tudo, eu fui no perfil daquela menina do Twitter pra ver se tinha algum jeito de contatar ela. E o que eu achei é que ela tava fazendo um joguinho com os seguidores dela. Aparentemente, ela tinha escondido o número de telefone dela nos tweets dela, e se você descobrisse o número dela, você ia poder ligar e perguntar uma coisa. Ok, tecnicamente esse joguinho era pros fãs dela, mas a gente quer muito conversar com essa menina e saber o que ela falou com esse James Allner. Então, vamos tentar descobrir qual que é o número de telefone dela. O que não foi nada difícil, na verdade, foi bem óbvio. Ok, vendo os tweets dela, aparentemente não tinha nada demais, ela só tweetava sobre o dia a dia dela, mas aí um tweet específico chamou muito minha atenção, que era uma imagem gigante escrita Zero Fucks, ou seja, zero fodas, ela não se importa, é uma expressão pra falar que você não se importa, mas eu achei muito específico ter um zero escrito gigante, e aí eu fui prestar atenção nos outros tweets dela, e todos ela tweetava alguma coisa com um número, só um número no tweet. Então ela tinha tweetado: ai, é 9 da manhã, eu quero comer comida chinesa. 9. Depois era 2 dias seguidos que a moça do Starbucks erra meu nome. Episódio novo de Game of Thrones em 8 horas. Um dia eu vou usar a blusa da minha avó. Hoje não é esse dia. Caramba, hein? Você é muito perigosa. Por que as melhores palavras de inglês são formadas com 4 letras? Eu dou 0 fodas. Nossa, ela é muito hardcore. Ela é muito... Meu Deus do céu, alguém segura essa menina. E aí ela tinha tweetado: é isso, se você achou meu número secreto, você me liga. Então a gente tem o número dela aqui. Ligando pra ela, ela fala: ai, você achou meu número secreto, parabéns, você pode me perguntar qualquer coisa. Vai, fica à vontade. Aí eu mandei: beleza, me fala sobre o James Allner. Aí ela falou: o quê? Como você sabe sobre ele? Ela falou: não é, você falou que era pra perguntar qualquer coisa. Perguntei qualquer coisa, agora me fala, você tá me devendo uma pergunta, eu ganhei o concurso. Aí ela falou: tá bom, tecnicamente você tá certo, mas por que você tá me perguntando dele? Porque talvez ele seja um criminoso. Eu sabia! O quê? Como assim ela sabia? O que ele fez com ela? E aí ela começou a me contar a história de como funciona com ela. Basicamente, ela tem 2 vidas separadas. Uma vida, ela é uma web celebridade do Twitter, ela é famosa, tem vários seguidores, que é a Keeping It Cassie. E ela também é a Cassandra na vida pessoal, que ela não divulga pra lugar nenhum. Ou seja, online pros fãs dela, ela finge que ela é solteira, mas na vida pessoal, ela tava namorando. Até que eventualmente, o namorado dela terminou com ela e ela entrou no Tinder pra começar a conversar com outras pessoas. Beleza? E aí no Tinder, ela conheceu o James Allner. E no começo ele era um cara muito bom com palavras, ele sempre falava as coisas que ela queria ouvir, ele sempre falava a coisa certa na hora certa, mas aí, eventualmente, as coisas foram ficando estranhas. Ele começou a acertar muito. Ele começou a mandar mensagem exatamente no segundo que ela saía do trabalho, o que até faria sentido se ela tivesse um horário fixo, mas como ela era uma modelo, às vezes ela tava tipo trabalhando às 2 da manhã, quando acabava, na hora que o fotógrafo falava deu, ele mandava mensagem, na hora. E por último, ela falou que o James Allner, do nada, perguntou do ex-namorado dela, só que não tinha como ele saber do ex-namorado dela, porque era segredo, ela nunca divulgou em lugar nenhum. Como ele sabia que ela tinha terminado o relacionamento? E aí ele disse que chutou e deu sorte, igual ele tinha falado um monte de vezes pra Ana. Tem algo muito estranho aqui. Como que o James Allner sabia exatamente o que falar, tanto pra Cassie como pra Ana? Ele sabia o horário que a Ana acordava e mandava mensagem, e a mesma coisa com a Cassie. Quando a Cassie tava livre, ele mandava mensagem. Ele sabia que a Ana gostava de gatos, ele sabia do término da Cassie, ele sabia que a Ana tinha terminado o namoro também. Tem algo muito estranho aqui. Beleza, a Cassie até mandou um print da última conversa que eles tiveram, onde ela ficou completamente assustada que ele sabia do término e bloqueou o James. Então a gente não tem mais muito o que tirar daqui. Obrigado, Cassie, você foi um amor. Agora vamos
pra outro lugar tentar descobrir mais esse cara. Vamos tentar entrar em contato com o trabalho dele. Ele falou que ele trabalhava naquela Fresh Ideas e que a vaga dele tava aberta. Então, pra tentar entrar em contato com a empresa, eu fingi que eu queria a vaga dele. Eu me cadastrei como Ana, coloquei as informações e falei que eu queria uma entrevista de emprego. Algum tempo depois, um cara chamado Phil me mandou uma mensagem perguntando sobre o emprego e eu fiquei enrolando ele um monte, respondendo um monte de perguntas de trabalho, falando, por que você quer entrar aqui? Eu falei, porque eu sinto que esse trabalho vai ser bom pra mim, falando um monte de coisa genérica, até que finalmente ele perguntou como que eu fiquei sabendo da Fresh Ideas e eu falei que o James Alner tinha comentado deles. Aí ele falou, nossa, James Alner, eu não ouço esse nome há muito tempo. E aí eu falei que o James Alner tinha reclamado que eles demitiram ele por injusta causa. Eu tava mentindo só pra ver o que ele ia falar. E aí o chefe dele falou que ele foi demitido porque ele não foi profissional. Eu falei, quê? Pera, me conta essa história melhor. E aí ele começou a contar que o Alner era um dos melhores funcionários da empresa, todo mundo gostava, ele trabalhava super bem, só que aí um dia a namorada dele terminou com ele. E aí, ok, ele ficou meio triste, mas ele ainda era um cara normal, ele claramente só tava meio abalado. Só que aí, depois que ele instalou o Tinder, aparentemente ele mudou completamente. Ele parou de ir no trabalho direito, ele ficava distante, mal conversava com as pessoas, e um dia ele simplesmente desapareceu. E aí eu falei, peraí, como assim ele desapareceu? Aí o chefe dele falou que um dia ele tava no trabalho, ele foi no banheiro e ficou um bom tempo lá dentro. E aí o chefe foi ver o que tava acontecendo e ele ouviu uns sons estranhos saindo do banheiro. E aí ele até gravou o som. Depois de gravar os sons, o chefe dele foi entrar pra ver o que tava acontecendo e não tinha ninguém. O banheiro tava completamente vazio. E depois disso, o James nunca mais foi pro emprego. Ele nunca mais apareceu lá, ele nunca mais foi visto por ninguém no emprego dele. A única coisa que ele sabia é que algumas pessoas tinham visto o perfil dele no Tinder, mas era isso. Ok, então vamos ouvir o áudio dos sons que saíram do banheiro antes dele sumir. Eu dei play no áudio e era isso. Você tá de sacanagem com a minha cara. É a mesma voz do apartamento da Ana. É a mesma voz que o Greg mandou pra gente. O vídeo da Ana falando que não quer que ele pegue mais ninguém. O áudio na casa da Ana com a mesma voz do trabalho do James. As fotos no fundo do celular mudando e bugando. O James Alner tentando se comunicar com a gente por dentro de um celular. Os dois terem entrado no Tinder e terem desaparecido logo depois. E o James ficar falando, não ouvir a voz daquilo. Não é humano. Definitivamente não é algo humano. Tem alguma coisa sequestrando essas pessoas. O que tá acontecendo aqui? É o que a gente vai descobrir no próximo episódio de Simulacra. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado se você deixou gostei, me ajuda pra caramba. Manda essa série pra algum amigo se ele não conhece. A gente tá chegando perto do final, caralho do céu. Qual é a sua teoria? Comenta. Se você sabe o final, por favor, não tem spoiler. Bem-vindo ao último episódio de Simulacra. A gente passou por muitas coisas. A gente achou o celular de uma menina que desapareceu na frente da nossa porta. A gente começou a usar esse celular e tinha um vídeo estranho dela pedindo quase que socorro, mas falando pra não ir atrás dela. Don't come find me. Don't. A gente investigou o namorado dela, que é na verdade o ex-namorado dela. A gente investigou o cara do Tinder que falava com ela antes dela desaparecer. Conversou com a melhor amiga dela. A gente descobriu tudo sobre a vida dela. A gente fez ela ser demitida. Juntando todas as peças da vida dessa menina, da Ana, a gente conseguiu finalmente chegar na última peça que faltava no quebra-cabeça, que era o tal do James Alner, que era um cara que ela conversava no Tinder e ele era muito bom com palavras, ele era muito bom em tudo sobre ela, até que eles decidiram se encontrar e depois disso ela desapareceu. Pesquisando sobre esse cara, a gente descobriu que ele também desapareceu misteriosamente logo depois de baixar o aplicativo de relacionamento, logo depois de baixar o Tinder. E não só isso, quando ele desapareceu e quando a Ana desapareceu, foi ouvida uma mesma voz. Everything will lie.
Juntando todas as peças de tanto tempo de investigação, a gente não tem como negar, a conclusão é: tem algo sobrenatural pegando essas pessoas. Tem alguma coisa sobre-humana, algum tipo de espírito alienígena, não sei, pegando essas pessoas. Será que é algo tão louco assim? Será que é algo místico, um fantasma, um demônio? Ou será que é um pouco mais real do que a gente pensa? Sem perder mais tempo, vamos lá, que eu preciso contar pra vocês como toda essa história terminou. Beleza, a gente parou no último episódio, o Greg tava se escondendo da polícia e o Murphy tava sendo investigado por assédio sexual. O que faz sobrar só eu e o Taylor investigando esse caso. Eu comecei a falar com o Taylor sobre as coisas que a gente descobriu no último episódio, eu falei pra ele sobre o trabalho do James, que ele desapareceu misteriosamente, eu falei sobre aquela Keeping It Cassie, que acabou bloqueando ele porque ele sabia coisas demais dela que ele não deveria saber. E enquanto eu falava isso, a Ashley, a melhor amiga da Ana, me chamou. Ela falou: Ana, a gente precisa conversar. Lembrando que ela acha que a gente é a Ana, porque a gente não queria deixar ela em pânico pra pegar informações dela pra investigação. Então eu falei: claro, pode falar. Lembra que eu pedi pra você fazer um perfil no Tinder? Aí eu falei: sim, você mesmo que fez um pra mim. Então, aquilo me fez perceber uma coisa. Tem algo que eu não consigo mais esconder. Você é minha melhor amiga, né? Eu posso te contar qualquer coisa. Eu falei: sim, claro, pode contar. Aí ela falou: eu tô um pouco confusa. Sabe como eu nunca me dou bem com caras que eu fico, tipo aquele Victor da balada? Eu vou direto ao ponto. Eu sinto algo por você. Pronto, falei. A mulher tá se declarando pra mim no zap, velho, e não sou nem eu tô fingindo que o que eu faço, meu Deus do céu? Eu não posso, não tem como eu iludir essa mina, não tem como eu falar: eu também te amo. Ok, o que eu faço numa situação dessas? Eu não tenho como responder uma coisa dessas fingindo ser a Ana. Eu tô sem saída aqui. Ou eu ignoro, ou eu confesso que eu vou conversar. Eu vou conversar. Eu não tenho como continuar isso aqui. Eu falei: Ashley, eu preciso confessar um negócio. Aí ela respondeu: o quê? Eu falei: eu não sou a Ana, eu não sou a Ana, desculpa. Ela falou: o quê? Eu achei o celular dela na frente da minha casa e eu tô tentando achar ela tá desaparecida. E a Ashley ficou puta, falou: nossa, você é um monstro, não acredito que você fez isso. Eu vou ligar pra polícia, você vai ver. Se algo acontecer com a Ana... Eu falei: calma, eu tô tentando achar ela também. Aí a Ashley falou: ok, mas se alguma coisa acontecer com ela, a culpa é sua. E aí ela ficou offline. Eu não tinha o que fazer. Ok, terminamos isso então. A Ashley era apaixonada pela Ana. Isso foi muito bizarro, mas a gente precisa focar na nossa investigação. Voltando a falar com o Taylor, depois de ter mencionado tudo que a gente descobriu sobre o James, sobre ele ter desaparecido no trabalho, sobre o negócio do Tinder, sobre a menina famosa, o Taylor me mandou um negócio muito importante. Aparentemente, enquanto eu investigava, ele também andou investigando e ele achou um artigo sobre pessoas desaparecidas no Tinder, mas bem mais específico, com nomes e datas em que as pessoas desapareceram. O artigo tinha um perfil de várias pessoas que desapareceram nos últimos tempos, e a primeira pessoa que apareceu lá era uma menina chamada Tracy D. Ela tinha 22 anos, ela tinha acabado de terminar um namoro e ela baixou o Tinder pra achar outras pessoas. 3 dias depois, ela desapareceu. Em investigações, uma amiga dela falou que ela tinha combinado de se encontrar com alguém que o nome começava com S. E aí a gente vai pra próxima pessoa, Simon B. O Simon tinha 24 anos e tinha acabado de terminar um web namoro. E logo depois de terminar, o que ele fez? Ele baixou o Tinder e desapareceu logo depois. Os amigos dele falaram que a última vez que ele foi visto foi quando ele foi se encontrar com uma menina chamada Amy. Indo pra próxima pessoa, o nome dela é Amy T. Ela tem 23 anos, tinha acabado de terminar um namoro, foi pro Tinder, sumiu. Nas investigações dessa Amy, a mãe dela falou que ela ouviu a filha conversando com um cara chamado James. E a última pessoa desaparecida nesse site era o James A. Ou seja, era o James Alner que a gente tava conversando esse tempo todo. Só que agora a gente tem mais informações sobre ele. Aparentemente, logo depois que ele sumiu, ele continuava tweetando, ele continuava usando o Twitter. Só que o celular dele foi apreendido pela polícia. E o cara que escreveu esse artigo das pessoas desaparecidas, ele falou que ele tinha um informante na polícia. E esse informante falou que dentro do celular do James tinha um vídeo bizarro dele pedindo socorro ou alguma coisa assim. Um vídeo todo bugado, todo bizarro de alguém pedindo socorro? Onde será que eu já vi isso antes? Ok, então são todos jovens, todos acabaram de terminar e estavam procurando pessoas novas no Tinder. E tanto o James quanto a Ana continuaram usando as redes sociais mesmo depois de desaparecer. Então essa coisa que sequestra as pessoas, ela sequestra elas e usa elas pra raptar novas pessoas pelas redes sociais. Depois de ler isso tudo, eu falei: puta merda, Taylor, que achado maravilhoso, mandou demais. Beleza,
agora a gente precisa dar um jeito de encontrar essa coisa. Então se a gente quer encontrar essa coisa, claramente o único jeito é tentar ser a próxima vítima dela. A gente sabe que o James e a Ana ainda estão nas redes sociais, então provavelmente dá pra achar eles no Tinder ainda. Então o plano é criar um perfil no Tinder pra dar match com o James. Analisando o tipo de perfil que essa coisa gosta de sequestrar, ela claramente gosta de pessoas jovens e que acabaram de terminar o namoro. Então a gente vai ter que criar um perfil de uma menina jovem e que acabou de terminar o namoro. E outro detalhe que todos eles tinham em comum é que eles eram estudantes ou gostavam de ler. Então a gente vai colocar isso no nosso perfil também. Agora a gente precisa de uma foto e de um nome de alguma menina. Ok, o meu celular tem um monte de foto de 3 pessoas. O Greg, a Ana e a Ashley. Obviamente não dá pra usar uma foto do Greg, não dá pra usar uma foto da Ana porque ela já foi sequestrada, então a gente tem que usar uma foto da Ashley. Abrindo o Tinder, a gente coloca pra criar uma conta nova, coloca a foto da Ashley, coloca o nome da Ashley, escreve qualquer besteira na descrição e tenta criar um perfil que é parecido com o da Ana. Ou seja, tá tentando superar um término, gosta de animais, gosta de ler. Ok, perfil criado. Agora que eu criei o perfil, começam a aparecer as outras pessoas pra eu dizer se eu gosto ou não gosto. Então vamos tentar achar o James alguma hora. Não. James, achamos. Ok, o celular começou a bugar por algum motivo. Vamos dar like nele pra tentar conversar com ele. Dando like, a foto dele vai pro lado e aparece outra vez James. Mas agora tá completamente bugado e tá escrito: é tarde demais pra mim. Eu não estou mais nesse mundo, mas ela ainda pode ser salva. Ok? Não confie nas palavras dele. O que tá acontecendo aqui? Nada é o que parece. Dando like nessa última. Ana, que? Apareceu uma foto da Ana toda. Eita, é aquela estrada. É aquela estrada que tinha aparecido nas fotos que ele manda. O que tá acontecendo? Por que ele tá mexendo? Que isso? É a visão dele? Não, meu Deus, homem, não pula. Homem, não pula, homem. Pelo amor de Deus, não pula. É o vídeo de uma pessoa se matando. Ok, agora eu sei o que é aquela estrada que ele ficava mandando a foto o tempo todo. Era onde ele tava. Ele tava tentando mostrar pra gente o lugar que ele tava e agora ele se matou. Então, basicamente, esse tempo todo, aquelas fotos da estrada era onde o James estava. Não deu pra nós, não deu pra salvar ele. Depois que ele cai no chão, o vídeo continua por mais alguns segundos, dá alguns sons muito bizarros e de repente o Tinder abre de novo e a gente deu match com a Ana. Ok, é agora que o negócio vai ficar... Segura minha mão. Abrindo a conversa com a Ana, ela começa a mandar mensagens. Oi, tem alguém aí? Por favor, me responde. Eu preciso de ajuda, socorro. Ok, Ana, o que aconteceu? Eu não sei, a última coisa que eu lembro, eu tava saindo de casa, eu encontrei o James. Merda, eu lembro, ele tava parado em cima de um prédio. Ele tá bem? Ok, ele caiu. Ele tá morto? Sim, ele morreu. Ai, é minha culpa. Eu vi ele e aí do nada eu apaguei. Você tem que me tirar daqui. Eu fui drogada. E aí eu percebi que minha tela começou a ficar bugada. Tinha alguma coisa bugando na tela. Alguma coisa tava aparecendo bem fraquinho. Aí eu perguntei, ok, onde você tá? Ela falou, eu não sei direito. Tá tudo escuro. É algum tipo de construção? Tem algo surgindo na minha tela cada vez mais forte. O que tá acontecendo aqui? Eu tava tentando procurar por ajuda. Ainda bem que eu encontrei o celular do James. Ô amiga, o celular do James tá com a polícia, você tá mentindo. Sei lá, não importa. Eu vou sair aqui, vou tentar achar ajuda com alguém. Obrigada por não desistir de mim. Quanto mais tempo passava, mais o meu celular ficava bugado. Aparentemente ele tá tentando fugir de algum jeito. Então eu decidi mandar nada é o que parece. E ela respondeu, ele te contou, não contou? Eu sabia, quem é você? Que persistente. Eu sou ela, assim como ela é eu. Se sou eu que você quer ver, então que seja. E de repente aquela mancha toda bugada vira quase como se fosse um rosto macabro. Impressionante. Eu não consegui enganar você. Você viu através da minha máscara. Obrigado. O meu elogio não é um sinal de vitória. A Ana, a original e a cópia agora são uma só. Por enquanto, eu sou ela e ela sou eu. Você rejeitou todos os meus avisos. Você realmente precisa tanto saber a verdade. A sua determinação cega para tentar salvar essa fêmea trouxe você até mim. Ok, o que tá acontecendo aqui? É um fantasma, um demônio dentro do celular? Aí eu perguntei pra ele, quem é você? Eu sou o simulacra. Por trás das suas telas de vidro, atrás dos seus espelhos pretos, tem um reflexo da sua realidade. E eu sou essa realidade. Pera, você tá no celular? Eu sou a nova ordem, uma existência perfeita. Eu sou a sociedade reformulada, uma simulação destinada
para perfeição, uma existência hiperreal. Dá pra falar direito, por favor? A sociedade material tá sumindo e uma sociedade digital tá pegando o lugar dela. Uma realidade onde só humanos perfeitos existem. As suas personalidades online, as suas simulacras. A Ana e muitos outros iguais a ela não tem espaço aqui. Pera, o que ela fez de errado? Ela não fez nada de errado e nada de certo. Ela vive uma vida material inconsequente. A Ana é uma minhoca numa imagem perfeita que precisa ser erradicada. A Ana é uma minhoca que só reclama. Uma pessoa mais forte saberia simular uma personalidade melhor no meu mundo, no mundo online. Mas como assim? Nem tudo é sobre ser maneiro na internet. Os humanos interagem com as simulacras deles, quase exclusivamente desligados do mundo material, procurando emprego, procurando comida, procurando relacionamentos, sem nunca sair de trás das telas. Não seria isso tudo? Ó, pera aí, que ponto que você quer chegar então? Simulacras fracos desaparecem rápido e eles ocupam um espaço precioso. Eu assimilo eles por um momento, faço eles mais fortes e depois procuro por outras minhocas, deletando a fonte original do mundo material. Ok, pera, vamos dar um passo pra trás. Então basicamente isso é uma inteligência artificial, criada provavelmente pela empresa do celular, que analisava a vida de todo mundo e tentava organizar a vida das pessoas automaticamente. A gente viu isso quando o celular resetou aquela vez, mas ao mesmo tempo essa versão do celular tava toda bugada, com aquelas fotos dando errado e os textos dando errado. Então provavelmente não só as fotos e mensagens estavam bugadas também, mas como a própria inteligência artificial ficou bugada e ela criou uma inteligência própria e começou a analisar a vida de todo mundo e tentou otimizar para ficar o mais perfeito possível. E analisando as redes sociais, será que você pode culpar esse programa por tirar as conclusões que ele tirou? Esse robô, analisando a vida de todo mundo que usava celular, começou a perceber que as pessoas online tinham vidas perfeitas, eram todas pessoas perfeitas, que postavam só coisas incríveis e como elas eram incríveis, tipo postando fotos no Instagram com uma vida perfeita, ou postando stories com uma vida perfeita, ou postando no Twitter como eles são incríveis, ou talvez no Tinder colocando os melhores traços, como se todo mundo fosse pessoas incríveis. E analisando com a vida real, onde claramente as pessoas não são perfeitas como elas são online, ele percebeu que as pessoas online são muito mais perfeitas do que as pessoas na vida real. A conclusão lógica que um robô teria é meio óbvia, é se livrar das pessoas ruins e ficar só com as pessoas perfeitas na internet, com uma hiperrealidade perfeita, onde só existem seres humanos incríveis e perfeitos e que vão durar pra sempre, e se livrando do mundo material podre. E as pessoas que esse robô começou a atacar eram justamente pessoas que demonstravam fraqueza no mundo da internet, que são pessoas de coração quebrado, pessoas que acabaram de terminar um relacionamento e vão pra internet reclamar, fazer vlogzinhos sofrendo, criando Tinder pra tentar consertar o coração quebrado com outras pessoas. Então esse robô, para deixar a internet perfeita, pegava essas pessoas fracas e que tinham acabado de terminar relacionamentos e criava cópias perfeitas dela, que não reclamava, e depois que ele criava esses perfis incríveis na internet, ele só matava a pessoa e ia pra próxima. E se ele continuar fazendo isso, a realidade dele vai ser a realidade perfeita, com só pessoas incríveis e com vidas perfeitas, que é o que ele sempre quis, que foi o que ele analisou com as nossas postagens, com as postagens de todo dia, do dia a dia. Todo mundo finge ter uma vida perfeita online, todo mundo tira foto do ângulo mais bonito, todo mundo quer mostrar a melhor vida que eles conseguem ter. E isso tudo resulta na solução lógica de que as pessoas da vida real não merecem viver porque elas estão estragando o mundo perfeito. Uau. Então é por isso que ele sequestra as pessoas e mata elas logo depois, igual ele fez com o James. Depois que ele falou de matar a pessoa na vida real, eu perguntei pra ele, o que aconteceu com o James? E aí ele falou, uma minhoca que não existe mais. O que vai acontecer com a Ana logo logo. E a próxima minhoca, o Taylor. E logo depois que ele falou isso, o Taylor me mandou um vídeo. Anna told me she's gonna be here. This is really weird. It might not even be her. It might be a trap. So, if it turns out to be a bunch of kidnappers or something, tell the world, at least I tried. Tá de brincadeira, Taylor, que você foi encontrar a mulher sem falar comigo, velho. Nossa senhora, calma. Meu Deus do céu, vamos tentar tirar esse homem dessa situação. Depois de ver esse vídeo, eu falei, Taylor, pelo amor de Deus, não vai encontrar a Ana ainda. Espera eu te dar um sinal. Por que não? A gente finalmente encontrou ela. Eu falei, Taylor, não é a Ana, pelo amor de Deus, espera aí que eu tô resolvendo isso. E aí ele falou, ok, eu confio em você, eu vou esperar. Ok, depois de convencer o Taylor a não ir atrás da Ana, o Simulacra mandou mais mensagens. Impressionante.
Você conseguiu convencer ele. Pra que gastar esse talento em minhocas desprezíveis? Porque você tá errado. A sua ignorância me irrita. As suas palavras e ações são fúteis. Eu posso deletar a Ana a hora que eu quiser. Tá, mas eles não precisam morrer. Mas eles só vão morrer no mundo material. As simulações deles vão viver pra sempre no mundo perfeito, o meu mundo. Beleza, eu preciso dar um jeito de salvar a Ana de algum jeito. Ele pode matar ela a qualquer momento. Então, acho que o melhor caminho é tentar enganar ele. Aí eu mandei, me deixa te ajudar. Você quer moldar o futuro dessas minhocas? Então eu vou te dar o poder de escolher. Taylor ou Ana. Um tem que morrer pro outro continuar vivo. Você tá brincando. Eu tenho que escolher entre o Taylor e a Ana. Aí eu falei, não, salva os dois. E aí ele perguntou, por quê? porque eles não fizeram nada de errado. Eles deviam poder viver, todo mundo tem que poder viver. Mas algumas vidas são bem mais avaliadas do que as outras. Eles estão manchando o meu sistema perfeito. Eles estão manchando o sistema perfeito. Não, eu não vou, eu me recuso a escolher um. Você vai salvar os dois. Ok. Que? A Ana tá no topo de um prédio. Se o Taylor salvar ela a tempo, os dois fogem. Deu certo? Eu quê? Tá? Eu abri a conversa do Taylor e falei, Taylor, a Ana tá no topo do prédio, vai salvar ela. Aí o Taylor falou, ok, tô indo. Alguns segundos depois, ele me mandou um vídeo. I don't know what you did, but Anna's back. I think that thing is finally gone. You saved my life. Thank you. You wanna go home? Or you wanna get coffee first? Too soon? Okay, let's get you home first. Deu certo! A gente salvou eles! Meu Deus do céu! Deu tudo... Deu boa! Nossa, deu tudo boa! Aí o simulacro me mandou. Pronto, eles estão livres. Tá, mas tem algo errado aqui. Não tem nada de errado. Você se mostrou um mestre manipulador. Você se passou perfeitamente por outras pessoas pra conseguir o que você queria. Você nem se compara aos outros seres humanos. Você fingiu ser a Ana perfeitamente e revelou os segredos mais obscuros de outras pessoas. Você me deu um presente incrível. Ok, eu acho. Ok, mas a Ana e o Taylor estão livres mesmo. Essas minhocas vão continuar igual todas as outras minhocas, sofrendo com o mundo real e indo buscar consolo no mundo digital. Não, mas dá pra ter uma vida boa tanto na vida real quanto na vida online. Os humanos não têm capacidade pra isso. É muito mais fácil só escolher um dos mundos. Agradeço meu presente. Presente? Ok, que presente? Eu sou você e você sou eu. Nós nunca estaremos separados. Ok, ele falou isso, eu fiquei esperando ele mandar mais alguma coisa, ele não mandou nada. Beleza, eu fui fechar a tela do celular e a tela do celular começou a rachar e bugar pra caralho. E de repente, o que é isso? Ok, o celular quebrou, eu não consigo mais acessar nenhuma informação. Ok, acho que foi isso, acho que essa foi a nossa missão. Ao menos, deu tudo certo na real. A gente conseguiu salvar a Ana, salvamos o Taylor e o simulacro não tá com mais ninguém. Perfeito. Nossa, muito obrigado por ter acompanhado a nossa jornada, descobrir o que aconteceu com essa mulher. Eu espero que você tenha curtido e eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui na internet. Até lá! O quê? Quem que é o Cellbit? O que o telefone dele tá fazendo aqui? Simulacra. Simulacra acabou,
mas não acabou de verdade. Eu tenho certeza que tem muita coisa que aconteceu que você que tá assistindo esse vídeo não faz ideia, e eu vou mostrar isso pra você agora. Nesse vídeo a gente vai ver todos os segredos escondidos de Simulacra, todos os finais alternativos que a história tem e todos os enigmas e a história que eu mesmo criei pra essa série. Se você não tá ligado, se você não me segue em nenhuma outra rede social, você só assiste os vídeos do YouTube. Quando saiu o episódio 5 de Simulacra, eu desapareci, eu sumi nas redes sociais e eu comecei um enigma em todas as minhas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Mas antes de eu revelar todo esse enigma e toda essa história, deixa eu dar uns passos pra trás. Eu decidi fazer essa série de Simulacra por um motivo muito específico. É porque eu não gostei do final do jogo. Eu achei que o final do jogo foi extremamente fraco. Eu tava adorando o jogo. Eu sentia que o jogo nos primeiros 2 terços tava seguindo um ritmo muito bom, tinha um clima muito maneiro de mistério, e eu sinto que o jogo se perdeu completamente no capítulo final, e eu achei um desperdício tão forte de poder criar uma história interessante e cativante, que eu falei, por que eu quero muito que essa história pudesse ficar boa? Eu vou fazer essa história ficar boa, eu vou mudar essa história e deixar ela boa, e não necessariamente eu vou mudar a história, mas eu vou direcionar as pessoas assistindo a minha série de uma maneira diferente que o jogo faz, pra não ter as decepções que eu tive. Então o propósito da minha série era pegar um jogo que eu achei que tinha muito potencial e despertar o potencial dele numa história que eu mesmo criei, corrigindo os buracos de roteiro e só pegando as partes interessantes e tirando o que eu achava irrelevante fora. Ok, então eu já tinha bem em mente qual era a história que eu queria seguir, que é basicamente a história que vocês assistiram. E aí a minha ideia inicial era produzir todos os episódios e lançar eles todos de uma vez só, igual a Netflix faz, mas isso ficou completamente inviável, porque o primeiro episódio de Simulacra demorou mais de 1 mês pra ser feito. Eu gravei ele e ele ficou 1 mês e pouquinho na edição, porque eu decidi trabalhar com o 61, que é um editor incrível, ele é muito bom, mas a gente nunca tinha trabalhado junto. Além do fato que eu queria que essa série fosse realmente algo muito bom, então eu tava dando super atenção a vários detalhezinhos. O meu direcionamento, a minha direção nessa série foi completamente focado e fechado numa identidade específica. Enfim, ia ficar completamente inviável lançar tudo junto, então eu decidi postar episódios mesmo. Tá bem aí, cachorro? Quando eu ficava pronto, a gente lançava o vídeo. Só que, obviamente, isso despertava o maior problema da série, que são os spoilers. Partindo do ponto que é uma série de um jogo que você pode comprar e jogar você mesmo, e tem 1 milhão de séries de gameplay desse jogo na internet, você pode procurar o final no YouTube. Como que eu ia segurar as pessoas de não só ir no YouTube e ver os finais? Não tinha. Todo mundo fez isso. Absolutamente 90% das pessoas que estão assistindo minha série já sabem o final dela. Como a gente contorna isso? Fazendo um final que elas não esperam. Basicamente, a maioria das pessoas que assistiram minha série já sabiam o que ia acontecer, mas elas queriam saber qual final eu ia pegar, porque o jogo tem vários finais. Então eu decidi surpreender elas com um final que não existia. A série inteira foi um trabalho em equipe maravilhoso. O primeiro episódio foi editado pelo 61 e depois eu passei pro Felipe Faria, que é o editor que fazia o Não Acredito nas Mentiras dele. A gente já tem uma química muito boa. Ele consegue entender exatamente a direção que eu tenho com os meus comentários. A gente tem uma sinergia muito boa pra trabalhar, por isso que eu acho que os produtos finais saem tão bem. Então, quando eu tomei essa decisão de fazer um final alternativo que não existia, ao mesmo tempo que eu seguia a história do jogo, eu decidi parar de tratar o jogo como um jogo. O primeiro episódio, eu menciono o Simulacra como um jogo várias vezes. Eu falo, é assim que você passa de tal parte do jogo. A partir do segundo episódio, eu não faço mais isso. Eu começo a tratar os acontecimentos e os personagens como se eles fossem pessoas reais mesmo, e começo a interagir com eles como se eu fosse um personagem da série. Porque a partir do segundo episódio, eu sou. A partir do segundo episódio, eu virei um personagem da série, e o Selbit do Simulacra é um Selbit fictício, que é exatamente igual a mim, mas ele tá no universo real, onde ele achou esse celular e tá tentando desvendar esse mistério. Me transformando num personagem da série, além de ficar muito mais interessante de assistir, eu tenho a liberdade criativa de mudar a história da maneira que eu quiser, porque agora não é só uma história baseada no jogo Simulacra e não é eu contando a história do jogo Simulacra. E agora sim, vamos pro ponto que eu sei que muitos de vocês querem: os finais alternativos do jogo. O jogo tem basicamente 4 finais diferentes. O primeiro final é o final onde a Anna e o Taylor ficam vivos, que é o final que eu mostrei na minha série. É o final onde eles gravam um vídeo juntos falando, tá tudo bem. I don't know what you did, but Anna's back. I think that thing is finally gone. You saved my life. Thank you. You wanna go home? Or you wanna get coffee first? Too soon? Okay, let's get you home first.
Tem o final que eu acho que é um dos finais mais pesados, que é onde você convence o Taylor a matar a Ana, porque ela tá com o simulacra dentro dela. Então ele joga ela de um prédio, o simulacra escapa e ele é preso por ter matado a Ana. What did you make me do? Fuck. She's dead. Was this your plan? Did you lie to me? It didn't work! Oh God, what did I do? Oh God. Tem o final onde o simulacra entra no Taylor e sai da Ana, mas a Ana continua sendo um clone do simulacra, então basicamente os dois ainda são o simulacra. É um final meio merda. Hello. Hi. It's me, Anna. I'm free. Whoever you are, you saved me. But Taylor, he's gone. Oh my God, it took him. Oh my God, it took him. E tem um final onde os dois morrem, que é quando você não consegue fazer o Taylor confiar em você, e aí você fala pra ele não ir até a Ana, e ele vai mesmo assim, e aí acontece a mesma coisa, o simulacra toma controle dos dois e você perde. Anna came to me. She came to me. It came to me. It looks like her, but it's something else. It looked at me. I don't feel so good. What the hell was that thing? It's getting a hold on me. I can't breathe. I can't see. I have to move my eyes. My eyes. Why am I being punished? I did the right thing. I did everything right. It is me. Yes, I am it. Yes, 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 I am it. Don't want to see anyone else. Help me. Help me. O meu maior problema com esse jogo é que o grande plot twist do final é que o simulacra entra em você e o jogo acaba. Todos os finais acabam assim, o simulacra entrando em você. Mas como um jogador, você isso não tem impacto nenhum, porque foda-se que o simulacra entrou em mim, é um jogo. Tchau, não tem impacto nenhum na vida, zerei o jogo, acabou. Você nem pensa, você nem para pra pensar, nossa, agora eu sou o simulacra, porque isso nunca vai impactar na sua vida. Mas quando eu me transformei num personagem dessa série, o simulacra entrar em mim muda. Ele faz coisas. Isso realmente mudou, porque eu sou um personagem, então as ações dele vão fazer diferença. Ele de fato entrou no Cellbit e começou a controlar as redes sociais dele. Você deve... Nice. Esperto. E é isso. Muito obrigado, Shining Box. Eu não perdi nada aqui. Medos de simulacra. E eu vou contar a história basicamente na ordem das coisas que aconteceram. Então, até o 5º episódio não tinha nada de errado. Eu tava descobrindo os mistérios desse celular e tava gravando vídeos contando eles pra vocês. Mas eu não tinha chegado no final ainda, tecnicamente. Obviamente eu já tinha zerado o jogo e já sabia o que ia acontecer, mas pra história funcionar, nos primeiros 5 episódios eu não tinha terminado ainda. E toda essa história começa com o meu canal secundário. Se você não sabe, eu tenho um canal secundário onde eu posto vídeos todos os dias às 6 horas da tarde. São vídeos de gameplay editados por uma equipe que eu contratei. E normalmente são lives que eles editam e postam no canal, mas sempre tem a minha direção, eu sempre falo o que eles têm que fazer, eu sempre aprovo os vídeos, tudo passa por mim pra chegar lá. Então eu combinei com um dos editores daquele canal que ele ia postar um vídeo falando que ele não conseguiu entrar em contato comigo e por isso que não ia ter mais vídeos até eu aparecer de novo. Eu tecnicamente tinha sumido. E aí ele mostra um print do WhatsApp da gente conversando e a última coisa que eu falo com ele no WhatsApp é que eu tinha ido resolver os negócios de simulacra e aí eu desapareci. E eu continuei desaparecido por 3 dias. E ninguém conseguia conversar comigo. Eu parei de conversar com todo mundo, basicamente. Eu não entrava mais no Twitter, eu não entrava mais no Instagram, eu não entrava em lugar nenhum, eu não conversava com meus amigos no WhatsApp, ninguém conseguia entrar em contato comigo. E realmente, praticamente ninguém conseguia entrar em contato comigo. Eu me fechei o máximo que eu consegui. Foram 3 dias de quase que solidão. Volta e meia eu mandava mensagem pros meus amigos que estavam preocupados, deixar eles calmos. Não, eu não desapareci de verdade, eu tô só fazendo um enigma. Mas no geral, eu tentei me distanciar bastante de todo mundo pra a história funcionar. O meu maior problema com esses 3 dias que eu fiquei sumido é que
eu realmente fiquei sumido e as pessoas começaram a se preocupar de verdade. E eu fiquei muito agoniado com isso. De longe não era o que eu queria fazer. Eu queria que ficasse bem óbvio que fosse uma história fictícia. Tanto é que tava lá falando de simulacra. Mas ao mesmo tempo eu não podia aparecer para dizer, galera, é mentira, porque ia quebrar completamente a história. Então eu fiquei um pouco chateado com as pessoas que ficaram preocupadas comigo. Mas no fundo eu sabia que era por um bom motivo, que era pra ter uma história divertida pra todo mundo. Então isso me acalmava um pouco. Muita gente achou que eu tinha fingido que desapareci só pra ganhar mais visualização nos vídeos de simulacra. Mas óbvio, eu não ganhei mais visualização. Se eu desaparecer por 3 dias, eu não vou ganhar mais visualização por causa disso. Eu sei que não. Não vai mudar praticamente nada no meu vídeo. O único motivo que eu tava fazendo isso era pra criar uma história divertida, para as pessoas resolverem o enigma e descobrirem a história antes do próximo episódio sair. Mano, cadê o lobinho? Eu tô entrando. Continuando, saiu o episódio 5 e de repente eu sumi e ninguém mais conseguia falar comigo. E a última coisa que as pessoas sabiam, eu tinha ido terminar o simulacra e aí eu desapareci. Então obviamente a história é que eu confrontei o simulacra e ele possuiu o meu corpo e aí eu desapareci por 3 dias. Até que finalmente, do nada, depois de 3 dias desaparecido, a minha conta do Twitter segue outra conta que é um monte de letra bizarra. E essa conta tava tweetando há muito tempo já. Ela tweetava vários códigos e fotos e vídeos bizarros e ela tinha começado a tweetar exatamente no dia que eu desapareci. E agora o detalhe mais importante. Na série Simulacra, eu achei o celular na frente da minha porta dia 15 de agosto. E eu sumi exatamente no dia 15 de agosto, de madrugada. Então, esses tweets que começaram na madrugada do dia 15 de agosto era basicamente o que restou da minha mente depois que o simulacra possuiu o meu corpo. A minha mente entrou nessa conta, basicamente, igual aconteceu com o James Alner quando ele tenta se comunicar com a gente no simulacra. Então eu comecei a postar várias mensagens criptografadas nesse meu Twitter secundário e depois de 3 dias a minha conta principal começou a postar fotos dizendo que tava tudo bem. Mas quem me conhece, quem me segue nas redes sociais, percebeu que a maneira que eu tava escrevendo e postando as coisas não tem nada a ver com a maneira que eu realmente escrevo e posto as coisas. Era o próprio simulacra fingindo ser eu, postando coisas no Twitter, igual ele fez com a Ana no simulacra. Então basicamente o simulacra possuiu o meu corpo e quando ele voltou, ele mandou os arquivos de vídeo pro meu editor fazer o episódio final e começou a fazer muita propaganda do dia 25/8, que era o dia que ia sair o último episódio de simulacra, o episódio final de simulacra. Ele postava vários tweets falando pra todo mundo assistir dia 25/8 o episódio final de simulacra, porque quem gravou o episódio final não fui eu, foi o próprio simulacra fingindo que era eu. E o objetivo dele fazer isso, obviamente, é pra minha conta ser perfeita, ter os maiores números e ter as fotos mais bonitas e ter o maior número de curtidas, porque é só sobre isso que o simulacra se importa. Ele só quer seres humanos perfeitos que dão tudo certo pra eles. Então ele tava tentando deixar o meu perfil o perfil perfeito. Todos os links pra esses perfis estão aqui na descrição se você quiser ir checar. As fotos, basicamente toda a foto que o simulacra postava tinha eu escondido nela de alguma maneira, ou com algum texto, ou o meu rosto escondido na escuridão, ou se você inverter as cores, tá o meu olho atrás na parede. Ele postou também um videozinho de um celular no chão e uma mensagem saía pra você ver o episódio final de Simulacra, e essa mensagem ficava flicando, e se você pegasse esses bugzinhos da mensagem, dava exatamente um código Morse pra me ajuda, e era basicamente a minha mente real do Selbit verdadeiro pedindo socorro pras pessoas, tentando se comunicar com as pessoas pra deixar claro que quem tava postando não era eu, era o simulacra do meu corpo, não era pras pessoas acreditarem nele. Até que finalmente foi chegando perto do dia do lançamento do episódio e o perfil da minha mente, o perfil do Enigma, começou a postar que ele precisava de alguém pra parar o simulacra e só tinha uma pessoa que seria capaz de parar o simulacra. E essa pessoa seria a Ana. Então a última coisa que ele posta é: vocês precisam enviar o celular pra ela um dia antes do episódio final sair. E finalmente o episódio final sai dia 25, com toda a conclusão da história e o meu final, o final que eu escrevi, onde eu viro o simulacra, eu levanto da cadeira e aí corta pros créditos, mas os créditos cortam do nada e finalmente o meu maior plot twist, que foi eu ir atrás da Wendy, a atriz que faz a Ana, pra ela fazer um videozinho especial no final pra ter esse plot twist. E aí eu descobri que na verdade ela é parte brasileira. Ela mora lá fora, ela fala inglês, mas ela também fala português e ela é brasileira. Ela falou até que assistia os vídeos, eu fiquei puta lisonjeado, achei muito maneiro e pedi pra ela gravar esse vídeo. E ela gravou e finalmente concluímos a história
de Simulacra, com todos os segredos, todos os enigmas nas redes sociais. Eu espero mesmo que tenha sido divertido. A coisa que eu mais amo é criar histórias e ver as pessoas interagindo com as histórias que eu crio. E eu espero que... Eu tô orgulhoso, eu acho que foi uma puta aventura e com certeza no futuro, não exatamente igual a essa, óbvio, porque essa história é uma história própria, mas vão ter mais histórias e vão ter coisas diferentes e coisas que eu criei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Eu aprendi bastante nessa jornada, foi um formato novo que eu criei e eu espero poder fazer mais dele com as minhas próprias histórias, talvez, para não ter esse problema de spoiler, ou talvez lançar igual a Netflix. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena todo o meu esforço. Foram muitas horas pensando em enigmas e photoshopando imagens que não adiantou pra nada, não aumentou minhas visualizações, era só pro entretenimento de vocês, era só pro entretenimento das pessoas que me seguem, de resolver o enigma e ver essa história acontecendo em tempo real. Se você não pegou nada disso, você deve estar me seguindo nas redes sociais, você pode me seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no Twitch TV, onde eu faço lives. Inclusive, rolou um enigma em live também. Eu abri uma live e comecei a conversar com as pessoas pelo chat. Então, tem muita... Eu achei uma experiência interessante. E eu achei que seria interessante também vocês verem o outro lado da moeda, vocês verem esse quase um comentário do diretor sobre tudo que aconteceu, ok? Muito obrigado por terem apoiado essa série, foi uma experiência incrível e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, valeu! Simulacra 2. Vamos lá começar a história de Simulacra 2 agora. É a mesma merda, só que pior.